Salve, galera. Mais um Extracampo Podcast. Hoje aqui com Demetrios, uma honra pra gente receber. Ex-árbitro de Osasco também, com muita história pra contar aí, Demetrios. Prazerzão te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Obrigado, agradeço ao convite, né? O Renan, conheci o Rogério hoje, o Rick também. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido a gente falar não só de futebol, né? Sim. Os bastidores, da arbitragem, tudo. A resenha, eu acho que é o mais importante, né? Essa é a nossa essência aqui, a gente trata da resenha. E já para começar, pra gente abrir o debate assim, eu queria falar... A primeira pergunta que me veio na cabeça, quando a gente soube que ia entrevistar um árbitro... Sim. Duas coisas me vieram à cabeça, assim. Uma, eu não me lembro de ter uma resenha com árbitro, de assistir em nenhum lugar, em algum programa, uma resenha com árbitro falando de bastidor. E outra, por que você foi ser árbitro, velho? Tipo, qual que é... Por que te motivou a ser árbitro de começo, assim? Na verdade, nós brincamos que o árbitro é o jogador frustrado, né? É. Geralmente falou isso do goleiro, às vezes. Mais frustrado que o goleiro. Isso que eu ia falar, falou isso do goleiro. Não tem como ficar. Vai recuando. Goleiro. Aí o goleiro não dá também, vira árbitro, né? É bem isso, a gente brinca, né? E assim, eu tentei ser jogador até uns 20 anos, até idade de juniores, né? Fiquei sabendo que era um excelente zagueiro com a perna esquerda, sabia sair jogando. Sim. Foi campeão da Copa Kaiser. Isso eu fiquei sabendo. Fora o que a gente já procurou da sua... Campeão amador, né? Em Osasco carreira, também. Claro. E aí, a história é assim. Eu estava num campo de futebol em Osasco, vendo os jogos. E aí, apita aí. Tem como apitar? Ah, o Dema, né? Me chamam de Dema, apita aí. Aí eu fui apitar e um árbitro amador, que é chamado, ele chama Vando, né? Lá em Osasco. E aí ele viu e falou, pô, Demetrio, você leva jeito pra coisa. Eu falei, não, Vando, você é doido, né? Eu falei, não. Ele falou, não, cara, você é alto, você tem postura, vai atrás. E aí parece que deu aquele start assim. Pô, o cara falou isso, eu fui... tentar, né? Fui fazer o curso amador em Osasco, e aí no curso, o professor que estava ministrando o curso falou, e pelo perfil, né? Falou, realmente, você é alto e tal, é o perfil que a federação busca, né? Por que você não vai atrás? Aí eu fui em 90 e... Essa eu não sabia. 99. Que tem perfil pra altura, pra um árbitro. Essa eu desconheço. Ele, acho que no olhar, assim, porque normalmente eles buscam hoje, principalmente, né? Certo. O árbitro, o biotipo de um árbitro... Sim. Imponente. Estatura Que impõe maior, respeito, né? Olha o Daronco, o tamanho que tá. Sim. Não, isso aí inibe muito a reclamação, né? Sim. Quem que vai reclamar com o Daronco? Dá uma segurada, Só né? o Hulk pra reclamar com ele hoje. Pra bater de frente. Não tem outro no Brasil, não tem outro. Esquece. E aí eu fui fazer o curso, aí peguei Isso gosto, 90 aí? Você falou? 99. 99. 76. Agosto. Ele quer me derrubar, derrubar. Ele já quer começar a derrubar. Você já me derrubou aqui antes de começar. Vamos lá, 90... E aí, 99, começo de 99, a federação tava na mudança do prédio da Brigadeiro Luiz Antônio pro prédio da Barra Funda. E aí, no caso, atrasou o início do curso. E aí, eu fui já no limite da idade. Porque naquela época, o limite era até 25 anos. Em junho, eu completava 26. Que legal. Então, teoricamente, era a minha última tentativa. Aí eu fui até a federação e eles falaram, olha, vai ter a exceção porque a gente está de mudança de prédio. Então, não ia começar o curso na idade. Quando começasse o curso, eu já ia ter 26. E aí eles falaram, não, vai abrir essa exceção porque Moral. tá na mudança do prédio. Porque se não tivesse, ia dar... E aí, no caso, eu lembro que o instrutor, né, que era o seu Gustavo Caetano, que é pai do Marcelo Rogério, que foi um árbitro de Série A1 também, ele falou, você só tem essa chance. Porque tinha uma prova seletiva, né? Tínhamos que fazer uma prova, era em torno de, na época, 100 e poucos árbitros, e eles iam escolher 40. Tá. Puta, Eram que da duas hora. turmas de
se eu não me engano, 2 turmas de 20, né? Não, 2 turmas de 30. E aí eu consegui passar no... Tinha o exame psicotécnico e a prova teórica. E aí eu fui aprovado e aí, quer dizer, aquele era foi o meu limite. Start. Era a única chance. A única chance, não tinha outra. Ah, eu não passei nessa, o ano que vem eu faço. Não ia ter. Nossa. É. E aí peguei gosto, 99, 2000, e 2001 já comecei a atuar na Copa São Paulo como estágio, né? Tá. Que já é... Mas que era o aí, assistente. estágio, como é que é? Você vai como assistente, como... O estágio, o início do estágio, todos como assistente. Tá. E aí, conforme o andamento, eles já iam vendo, como eu te falei, Perfil o e perfil, vamos colocar para apitar esse jogo. Eu tenho até meu amigo até hoje, da minha turma, Marcelo Vangassi, que, se Deus quiser, tá indo para a 3ª Copa do Mundo, né? Que é da minha turma, é assistente. E a gente, quando a gente brinca, ele fala... primeiro jogo dele foi em Barueri. E colocaram ele para apitar. E o que aconteceu? Ele até dormiu em casa na época, porque ele vinha do interior, né? Os jogos sub-15, sub-17 é 9 horas da manhã. Normalmente Já tinha que tá mais o árbitro perto, tem que né? estar 2 horas antes Sim. de cada jogo, né? E aí eu falei, não, pô, fica em casa, tudo. Aí eu estava escalado naquele dia, eu fui pro jogo, foi até meu pai que levou ele para Barueri. Só que aí numa devolutiva na semana seguinte, porque nós fizemos uma rodada, na semana seguinte tivemos uma reunião presencial. E aí eu lembro até hoje que ele levantou a mão e falou, ó, eu não nasci para apitar. Eu nasci para bandeirar. Puta, que legal. E Pra tá no que- bandeirar? Ele apitou o jogo, pariu, né? só que ele falou, não gosto. Não gostei, eu quero bandeirar. Ó, eu não nasci para apitar, eu nasci para bandeirar. E hoje o Terceira Copa do assistente Mundo. tá indo, se Deus quiser, Pra para a terceira terceira Copa do Mundo. Que legal. Entendeu? Então É até uma pergunta legal. Um árbitro, ele é o primeiro ali, né? o árbitro central. Sim, no quadro dos árbitros. O bandeirinha é um árbitro que não é tão bom ou ele realmente ele tem aquela vocação para fazer aquilo? Ele realmente ele é o melhor naquela posição da bandeiragem, vamos dizer assim. Sim. Porque o curso é um curso só. Você Tanto vai... para árbitro quanto Sim. para bandeira. Depois São você vai pra onde as você- 17 regras. E aí você vai ver o perfil. Como tem árbitros assistentes começaram a apitar, igual no caso do Marcelo. Sim. E aí viu que o perfil fala, não, vai para assistência e se dão muito bem, né? Então não tem específico, não. Não é um árbitro que não era tão bom e aí colocou ele na assistência, não. É que no caso vai de perfil. Como eu falei, até a altura, às vezes, né? A imponência. O né? assistente não tem uns assistentes altos que poderiam ser árbitros pela estatura, mas aí não. Eu prefiro ser assistente, né? Entendi. Entendeu? Quem que requer mais preparo físico? Mais árbitro, né? Árbitro central requer mais preparo físico do que bandeira, ou não? Ou não necessariamente? Pro jogo, o árbitro vai correr... Porque tem uns pernas aqui também, tem uns árbitros aqui que você vê com o lance correndo na área e o cara no meio campo ainda vindo. correndo. Eu digo assim, hoje o volume que é o jogo, a intensidade que É maior, é né? totalmente diferente do que... Dos anos 90, pá. Isso, até quando eu estava na Série A1, né? Uhum. Hoje a intensidade é muito maior, muito maior. Ou seja, Hoje, um árbitro corre em torno de 11 a 13 quilômetros num jogo. E antigamente? nossa senhora, 13 quilômetros. 9 a 10, por aí. É que o futebol hoje ficou mais físico, né? Muito mais. Ficou muito mais físico, é muito E mais o forte. O árbitro hoje é como se fosse... É um atleta. É um atleta. Tem que ser, né? É Tem um que ser. atleta. Ele tem que estar condicionado, ele tem que estar treinando. Não que na época que eu estava... Só que o ritmo do jogo era um jogo mais cadenciado. Hoje não, você Dá vê pra que dar uma miguezinha. o que a gente fala é assim, a experiência você ia Atalho. no atalho. No atalho. Você ia no atalho. A experiência que a gente tem, a jogada vai ser disputada aqui. Então, eu já estou posicionado aqui. Entendeu? Hoje não. Hoje, por exemplo, É muito não sei mais se vocês dinâmico, sabem que antigamente
O árbitro fazia a diagonal do árbitro, que é oposta aos assistentes. Não sei se vocês tinham essa noção. Não, a gente não tem noção. Os dois assistentes, o árbitro corria na diagonal oposta. Então, quase nós não encostávamos nos assistentes. Aquela zona dos assistentes. Hoje, não. Onde a jogada tiver, Você o tem que árbitro tá tem lá que em estar cima, né? próximo. Muito próximo. Então, a intensidade é muito maior, né? Hoje. E aí, como é que fica? Eu fico pensando nisso quando você fala que precisa ter mais intensidade, mais preparo físico. Como é que você concilia isso aqui no Brasil, onde a arbitragem, a profissão de árbitro não necessariamente é uma profissão, assim, remunerada mensalmente, que você só trabalha com isso. Às vezes muitos árbitros têm outros empregos Sim, e sim, fazem sim. outra... Então como é que você concilia esse tipo de coisa? Porque pra você estar nos jogos top mesmo, foda, você precisa estar no, né? Sim. Você precisa estar já mais reconhecido, mais no shape e tal. Como é que funciona isso? O árbitro hoje, no caso na federação, tem os 3 pilares, né? Físico, técnico e psicológico. Então, tem uma equipe da parte física que passa os treinos para os árbitros, faz o acompanhamento. Então, mas é assim, cada árbitro vai treinar por conta. Não tem uma... Olha, como árbitro profissional, ele vai ter lá a planilha semanal do que vai ser feito. Ó, segunda, né? Vai ser fisioterapia, terça regenerativo, não tem isso. Cada um vai ter que fazer o seu treinamento e passar por avaliações físicas e teóricas. Mas o preparo é seu, particular. Preparo é seu. E aí, hoje, todos os jogos têm analista da arbitragem. Todos. E até eu recentemente sou da turma que está como estagiário de analista. Eu fiz o curso, hoje eu ainda não estou no quadro. Eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo você lá semanalmente postando no Facebook, fazendo um curso e tal. É esse? É o curso de analista que eu terminei faz um mês, mais ou menos, um mês e pouco. Que legal. E aí, no caso, o que seria o analista? Vai ser designado para os jogos, normalmente das categorias de base. Para quê? A federação busca o quê? Novos talentos na arbitragem, né? Então, você vai fazer uma avaliação do árbitro, ver os pontos a melhorar. Tipo um olheiro de árbitro. Isso. É um scout refinado, né? Isso, é um scout bem refinado. Entendeu? E com isso... Precisa melhorar A nisso. federação vai falar, pô, ele tem esses pontos a melhorar, tá muito bom nesses pontos, e assim vai lapidando para ir buscando novos talentos. E que na sua época, quando você começou, talvez isso não existia. Existia... Porque quando eu comecei, não tinha o quarto árbitro. Não existia o quarto árbitro. Nossa, que estranho, No né? lugar do quarto árbitro, era o observador, que a gente chamava. Então, essa pessoa que ia para fazer a avaliação, ela que fazia a função do quarto árbitro. Então, assim, não que era ruim, mas ela não era focada só para análise do árbitro. Sim. Ela tinha que fazer toda a parte administrativa. Que era... Eu, ignorante, eu achava que o quarto árbitro era assim, deu ruim com o árbitro... Tem um quarto árbitro aí. É isso que eu ia perguntar pra ele. Legal a sua colocação. Porque eu joguei. E pra mim também, o quarto árbitro, além de ele ser um fiscal que estivesse ali por trás, né? Aconteceu algum problema, você passou mal, teve uma desentiria no caso, uma dor de barriga, o quarto árbitro assume. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Ele tá ali pra parte administrativa fora do campo. Cuidar dos bancos de reserva, a parte de súmula, controlar aquele cara que fica os ali bancos. Ele que cagueta se o técnico fala uma groselha e tá aí passando da linha. E aí o cara vai expulso. Isso. Esse já cara. aconteceu comigo. Ele é o quarto. Conta essas resenhas, gosta dessas resenhas. Mano Menezes já foi. Mano Menezes? Mano Menezes que time que ele tava? Corinthians. São Paulo, clássico 7.000 vezes. Corinthians São Paulo. Conta aí, como é que foi isso? Foi aquele do 3 Você tava de quarto árbitro. Tava de quarto árbitro. E foi aquele do 3-2, que o São Paulo fez os 5 gols. Primeiro, antes de você... Desculpa até te cortar aqui. Eu lembro desse jogo. Antônio Carlos fez 2 gols contra. Eu lembro desse jogo. Antes de você contar essa... Que deve ser muito foda, muito legal. Atmosfera de um estádio, Morumbi.
Foi no Pacaembu. No Pacaembu. Pacaembu Melhor lotado. estádio. Melhor estádio de São Paulo. Clássico. Sim. Como que é pra você, por mais que você tá ali, você não estava de árbitro naquele dia, Sim. mas como que é participar daquela atmosfera, daquela... Você sabe o que eu tô falando, né? Sim, claro. O que é aquilo? Me diga. Eu digo a todos que é inexplicável, cara. Só quem viveu Só quem essa viveu. sensação. Porque, assim, o pessoal brincava que pô, Dema, eu gosto quando você tá de quarto árbitro, porque não é porque eu tava de quarto árbitro que eu vivenciava ali mesmo, Você ficava- tensão ali, sabe, bem ativo. Um xerifão ali por É. trás. E assim, é uma atmosfera porque estádio lotado, você sobe ali a vaia da torcida, mexe já, tô no clima. Todo jogo, né, cara? Entre É. os árbitros primeiro, não importa, é sempre vaiado. No Todo mundo, começo né? já Sempre- começa a xingar. E já. aí dá aquela arrepiada, você fala, tô no jogo. É. Entrei no jogo, entendeu? Vambora. E aí, que- voltando, o Mano Menezes saiu. Não, na dali. verdade, assim, a gente tem um jogo de cintura. Você não vai expulsar o treinador ou alguém da comissão técnica Por porque qualquer saiu da coisa, área né? técnica. É porque, assim, normalmente, Mano Menezes o que é chato pra caralho. pedido? Não deixar ficar gesticulando. Porque, assim, ó, o estádio tá lotado, você pode não estar abrindo a boca, mas o gesticular, todo mundo tá vendo que você tá Incentiva, né? gesticulando. Então, ele incentiva. Então, assim, para de gesticular toda hora, qualquer coisa. E aí a gente já sente, aí é a experiência do árbitro, quando já tá querendo transferir responsabilidade. Já viu que não vai conseguir reverter o que tá acontecendo no jogo, vai jogar para nós. E aí qualquer coisa, e aí levanta o braço, e aí Reclama. você vê que é nítido que quer transferir. E aí eu abri o rádio, falei uma vez, aí o árbitro falou, não, Dema, tenta controlar aí, controla aí, tô controlando. Aí eu falei uma, falei duas, e aí até uma hora que ele reclamou com o árbitro com os braços, e aí o árbitro falou, não, passou do limite. Qual foi esse jogo? Corinthians Foi e de São Paulo 3-2 pro Que São ano foi isso Paulo. mesmo? Você lembra? 2000 Eu lembro desse jogo, eu lembro desse jogo. 2012, 2013, se eu não me engano. Caralho. Foi 3-2 São Paulo fez e os tudo. 2 gols do Corinthians foi o Antônio Carlos, zagueiro, que fez os 2 gols contra. E aí o Mano rodou essa aí, numa dessas. Aí nessa daí, e aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de falar com ele, tinha acabado de avisá-lo. E aí ele sai do banco gesticulando e aí o árbitro falou, tá fora. Parou o jogo e falou, pode sair. Aí ele Foi virou você. pra mim e falou, foi você, foi você. E aí, E aí eu, você? não, aí você não pode entrar no jogo dele, né? Muita gente que tá assistindo a gente aqui não sabe essa questão, mas para um técnico, você não precisa mostrar o cartão vermelho Na- para ele sair? Naquela época, não. Não, hoje precisa. Depois, hoje sim. É que agora tem a regra nova, né? De Sim, amarelo, sim, vermelho. sim. Naquela época, 2012, 2013, não. Mano Era Menezes só- também Era, foi- comunicar. era, na verdade, você faz a verbal, que seria o amarelo hoje, Uhum. e no caso, a próxima É, incidência vai sair. Aí só avisava, o senhor tá fora. E aí cumpre a mesma coisa que Um o jogador. É. Eu não sei se naquela época. Não, eu acredito um jogo que de Eu acho que suspensão, não. não. não Eu acho que, cumpria? eu Não. acho que não. Depende, ia depender do relatório. Se fosse uma coisa absurda. Ah, você foi expulso por Xingou o juiz. reclamações. Agora você falou um monte de palavrões, alguma coisa. Aí poderia ser que fosse para julgamento, né? Mas Sim. hoje não. Amarelo cumpre, eu acho que com 3 amarelos cumpre suspensão, expulsão também cumpre. Entendeu? Sim, E aí mas- teve outras. E aí teve outros. Acho que essa resenha é legal assim. Porque os bastidores Emerson Leão. Foi o primeiro treinador que eu peguei em jogo dos grandes. Ele era técnico do Palmeiras. Tá. A minha estreia foi Palmeiras e São Bento. E ele era ele era o treinador do Palmeiras. E aí, naquela ocasião, a escala toda foi todos árbitros novos. Aquela rodada, todos. Árbitro, assistente e quarto árbitro. E aí, quando nós chegamos eu cheguei no vestiário, porque o quarto árbitro vai até o vestiário para pegar a relação dos jogadores que vão ser os titulares, quem vai para o jogo, para poder fazer a súmula. Naquela época era a súmula no papel, hoje é a súmula tudo eletrônica, né? Então, acabou o jogo, depois de, no máximo ali, 40, 50 minutos, já está publicada a súmula.
Se você entrar na internet, já tá... Já dá pra ver. É. E Cartão aí ele amarelo, olhou vermelho, expulsão. tudo. Todas as ocorrências da partida. Gol, né? não gol. Isso. Sim. Gol contra, que você se decide também. Isso é um ponto legal. Tem muita regra, né? Também. Assim, E aí, no caso, ele olhou lá e ele tava com a lista de todos os jogos. Ele falou, pô, só no meu jogo que colocaram árbitro novos? Eu falei, não. O senhor tá com a lista aí. O senhor tá com a lista que aí. chato, o cara que pega Ele a é lista chato. dos Então, árbitros. aí ele falou assim, aí quando ele acho que quis me testar no sentido de, será? Eu falei, não Você é tinha só no seu personalidade. jogo. Todos os jogos. Aí ele olhou, ele falou, eu tô vendo mesmo, não vi nenhum nome conhecido aqui. Então, Caralho. mas Mas assim, também- mas na boa, leva na boa, entendeu? Porque você tem que ter o jogo de cintura também, não pode ser ferro e fogo, né? E nesse Palmeiras e São Bento tava lotado o estádio. Tava. E aí como que é você, ao invés de estar ali por detrás das 4 linhas, tá dentro e você vê naquela atmosfera, porque o Palmeiras onde ele vai jogar tem a massa Sim, ali sim. do Palmeiras. né? Foi no Parque Antártica, no antigo, né? No Parque Antártica. Foi Foi um dos antigo. últimos jogos já, então, né? Que fechou. Não foi. Foi, eu lembro o ano que foi a minha estreia, foi em 2005. 2005 que foi a estreia da Antártica ainda. E como que foi você entrar nessa atmosfera, o negócio lotado? Subir a e escadinha ali do Parque Jardim Suspenso. Dá Uma aquela... tremedeirinha? Não, tremedeira não, mas você sente que você entra no clima, né? Porque você não sentir Se nada, você não cara, eu acho que sentir, é igual você vai jogador. embora, né? Você não tá no lugar É, certo, e não né? pode tá entrar, né? entendendo? Com medo. Se você entrar com medo, você já entra perdido Rick, já. na verdade, eu não falo nem o medo. Eu digo no sentido de você sentir que você tá na partida. Os jogadores falam, né? Sim. Pô, subiu o túnel... Arrepiado, aquela já coisa. dá Não o- quer dizer, você fala, tô no Se jogo. você for muito frio, ou você é um alienígena, Você tipo entendeu? o Você Ronaldo, vai diz, te não, eu vou jogar arrepiar, aqui, mas cara. no jogo vou arrebentar. É. Ou você não tá no esquema, né? Ou você não tá no Na vibe. clima mesmo, na vibe do lugar. Mas é uma sensação, assim, Legal ver isso de árbitro, indescritível, né, cara? Porque isso É influencia o árbitro é. também, né? Hã? Não é só, porque parece que o espetáculo é sobre os jogadores, né? Sim. Só. Que os árbitros Mas estão ali. Que o árbitro estão ali só pra pá, mas o árbitro sente também essa atmosfera Claro. pesada. Imagina você apitar uma final de alguma coisa, um clássico. E eu acho que não sei vocês, mas acho que quem tá assistindo não imagina o que nós fazemos antes do jogo, né? Sim. Todo um Isso é estudo importante da você falar. partida, Isso é importante você entendeu? Hoje muito mais com a tecnologia, né, da internet. De você analisar os times, você analisar a partida que você vai fazer. Então, o time aqui é mais Esse é o jogador é mais problema. faltoso, É. esse daqui não, entendeu? Não tem tantos cartões, então você já imagina que não é um time que cometa tantas faltas, entendeu? Então, tem tudo isso. O jogador que... A maneira que o time entra em campo, num 4-3-3, é mais para ataque, é mais para defesa, tudo isso, Tudo cara. isso é analisado também. Você tem que analisar. Você já imaginar Eles o vão se que defender você mais, vai, vão se o atacando. que você vai pegar pela frente, entendeu? Então tem um plano de trabalho que a gente faz antes da partida, reúne, pranchetinha, vamos fazer isso, tomar Legal esse trabalho. tomar cuidado com esse jogador, esse jogador é muito rápido para os assistentes. E tem um Então jogador tomar chato cuidado também com que o árbitro aquele fica- jogador, impedimento. igual a gente brinca que entra no facão, né? Sim. Ele vai na direção do impedimento e entra, entendeu? Então é tudo, você tem que analisar tudo isso. Pra não ter a surpresa, né? Sim. Você já tá esperando o que pode acontecer. Entendeu? Então É uma coisa. É Fala outra muito coisa que legal, eu quero te cara. perguntar, que você falou desse tipo de coisa e me intriga um pouco assim. Tipo, me parece que tem uma cultura da arbitragem aqui. Eu não sei se é da arbitragem ou do futebol em si. Eu vou te dar um exemplo, assim, só pra gente fazer algum debate aqui. Por exemplo, eu assisto muito futebol europeu. certo. Há muito tempo já. E é claro que lá a bola rola muito mais. Sim. Não tem bagulho de qualquer coisa é falta. Não tem negócio de reclamação. Simulação. Não, simulou um abraço. Nem os jogadores querem. Nem né? os jogadores, eles é uma não outra concordam. cultura. Há uma parada. O árbitro, tipo, o árbitro tá lá como um, assim, tá rolando o jogo aqui, rolou uma coisa, o árbitro é pontual, ele aparece pontualmente, assim. Sim.
Aqui parece que é o contrário, às vezes. Sim. O jogo para muito, às vezes o árbitro é muito protagonista, às vezes da partida. Tem muito também dos clubes também que incitam esse tipo de coisa. A gente estava conversando um pouco fora do ar agora sobre o Renato Gaúcho, por exemplo, que fala da arbitragem pra cacete. Mas aqui você atribui isso, assim, essa cultura nossa, às vezes, do jogo que para muito, tudo é falta, tem muita reclamação e tudo mais. Amarrado, né? Eu acho que já é cultura do jogador brasileiro, né? Você acha que é Eu acho. do próprio jogador já? Sim. Ele, ó, por exemplo, vamos dar exemplo. Vocês assistem Libertadores. Sim. É totalmente diferente. O pau come. Por quê? Não vai ficar marcando qualquer contato pro jogador brasileiro. Ele entende que encostou, ou vai simular, ou vai já ter que marcar. Nem todo contato você vai marcar falta. Entendeu? Então, eu entendo isso. Culturalmente, para eles, encostou, já tem que marcar falta. Não, vamos já entrar em outra polêmica do que hoje em dia, o que mais falam, do VAR. Você falou o jogo da Europa. Culturalmente, o jogador brasileiro ainda não entendeu o porquê do VAR. Sim. E o VAR é uma ferramenta que vai ajuda muito. Concordo. Muito. Só que culturalmente o jogador ainda não... No Brasil, eu entendo que Não ele tá não... preparado, Não, assim. ele não tá preparado. Tudo pede VAR também. Nossa, o Rick tirou o que eu ia falar agora. Na Europa, como você falou, você não vê um jogador em algum lance que você imagine assistindo que vai ter o auxílio do VAR, que vai ter a análise do VAR, você não vê um jogador pedindo. Aqui, qualquer lance, Os caras pedem. ele já olha para a imagem, faz a imagem do VAR. Fora que demora vai pra no cacete VAR, também. vai no VAR. Você entendeu? É brincadeira E assim, isso aí, né? tão cultura que essa demora atribui-se também aos jogadores e à comissão técnica. Porque às vezes o árbitro não consegue chegar na cabine. Olha que absurdo, né? Não vai, porque sabe que se for, vai acertar. Então, a gente teve exemplo do jogo do Cruzeiro. Sim, que a gente tava falando. E foi um lance o árbitro acertou, só que o lance é tão rápido que pega a bola na mão do jogador, ele depois faz o passe, sai o gol, só que o árbitro vai receber a informação que teve o toque de mão. Não deixavam chegar no monitor. Porque começa a ser checado depois do fim do lance, né? Aí Sim. os caras voltam e aí os Porque- caras já começam a Porque reclamar, a partir do reclamar, momento reclamar. que apitou, se você parar a jogada antes, por que deixa seguir? Você interrompeu a jogada, esquece. Acabou, não tem volta. Não tem mais como você Por isso analisar. essa regra agora, Por que é um isso saco também, eu que falo a verdade, hein, mano? deixa. Bom, aí Isso é foda porque também. assim, a situação que vai ser usado o VAR é a situação de gol, situação de tiro penal e situação de uso do cartão, do árbitro de repente errar o cartão para o jogador. Então é nessas situações que vai ser usado o VAR. Você entendeu? Do gol. Por isso que tem que esperar. Aí saiu o gol. Concluir a peraí jogada, que vai. aí volta pra Tá em cancela, análise para ver desde quando começou a jogada se não teve nenhuma irregularidade. Para não legitimar um gol que não foi correto. Eu acho que foi o Real Madrid no Mundial, não foi? Que sofreu um pênalti, aí os caras... era o Contra o começo time do da VAR. Arábia. Aí rolou, não deu pênalti, rolou, os caras fizeram o gol, aí anulou o gol porque foi o pênalti lá. Não teve Isso. um lance assim? Isso. Imagina Não, a na frustração verdade- do na É, verdade- que na rola, verdade, não. rola o lance inteiro. Não, na verdade pariu. não, porque assim, se deu início, você reiniciou a partida, Acabou. não tem como O você que ficou pra voltar. trás, um abraço. Se eu não me engano, esse daí foi até um gol do Cristiano Ronaldo. Eu não lembro quem que foi, eu sei Deu o que... gol, aí o VAR analisou, foi logo no início. Foi. Aí não deu gol. Aí, antes de sair, pediu pra esperar, acho que foi umas 3 então, ou acho que foi 4, aí isso. acabou dando gol. Mas assim, deu gol, voltou, não foi gol. Aí, mas tudo esperando. Aí Não deu reiniciou gol. o jogo. Aí não gol, não... E você vê que o árbitro tá sozinho na cabine, né? Não tem nenhum jogador enchendo o saco dele. Não, nem corre. A diferença Isso é muito Não, natural mesmo, né, cara? exemplo muito claro, não sei, não vou precisar a data, mas acho que 2 anos aí, numa semifinal da Champions, que o City precisava não sei de quantidade de gols, e aí faz o gol, que era o gol que classificaria o City, e aí
o estádio ovacionou e tal, e o VAR, na revisão, viu que o jogador estava em posição de impedimento. Eu acho que foi contra o Liverpool essa semifinal ainda. E aí, eu acho que foi, né? Eu acho que foi contra E o aí, o que é, eu digo que é totalmente diferente? Acabou o jogo, o Guardiola foi até o árbitro e cumprimentou o árbitro. que ele acertou. Ele acertou, cara. Aqui os jogadores Tirou falam... o time dele da final da Champions League. Ele foi lá e cumprimentou. Não que não devesse Sim, cumprimentar, sim. mas ele foi, cumprimentou e em nenhum Trabalho bem momento feito. debochando nada. Trabalho bem feito. Aqui Acertou, o jogador nem cara. sabe o que aconteceu. Não, o juiz prejudicou. Ou então, como você estava brincando fora do ar da escolta, Sim. vai ficar o árbitro É. cercado pelos jogadores. Que é absurdo, cara. Aqui tem muito isso. É Aqui no muito, é Brasil, qualquer muito, jogo é é assim. muito. É Qualquer jogo muito. é isso. E A gente costuma começar o programa perguntando algumas perguntas pro ex-jogador ou jogador que está em atividade. sim. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se é uma bomba, mas eu vou soltar na sua mão. Ixi. Eu queria saber, do primeiro ao terceiro, quais são os melhores árbitros do mundo que você já viu apitando e o porquê deles estarem nessa colocação. Primeiro acho que é Não, deixa... nítido já, né? O primeiro. É? O primeiro acho que todo mundo sabe já, né? Sabemos? Ah, Sei lá. eu acho que sim. Carequinha? Eu ia falar o Colina também, O cara foi mas... 6 vezes melhor do mundo? Sim, sim. O Colina, eu tive a oportunidade de vê-lo, né? Em 2002, né? Que legal. Mas ele tava no auge, né? Ele é muito respeitado, né? Um monte de Até hoje. jogador fala Acho que ele é o dele. único árbitro a ser capa de um jogo de videogame. Sim, Olha só que É o fita. único árbitro. Não do sabia disso. PES, Legal, né? essa daí eu É, não eu sabia, acho que era o Winning Eleven ainda. Era, né? Eu acho que era o Winning Eleven ainda. Que legal, eu mas- acho que o Colina, eu vou falar de árbitros que eu tive o prazer de atuar, né, cara? Colina, lógico que a gente vê, foi o auge aí, o top, né? Mas assim, eu Italiano, né? italiano, Pierluigi Colina, né? A minha lista aqui dos três, eu vou falar que é Klaus, Seneme e Luiz Flávio. Na minha Flávio, opinião, irmão irmão do Paulo César. do Paulo César. Na minha... Klaus tive a em oportunidade... primeiro, cara? acho que na sequência seria Seneme, Klaus, mas não E numa o ordem Hit, de esses caras? primeiro, Porque esses de caras têm primeiro mó- segundo e terceiro. Os árbitros que eu atuei, trabalhei, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com o Klaus. É meu amigo pessoal, mas não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Estreamos na primeira divisão apitando no mesmo ano. E assim... E o CNM, cara, que foi um cara que quando eu comecei... Ele tem aquele jeitão, né? Mais secão e tal, mas uma pessoa assim fora de série. Fora do ali... Do comum. Nós nos bastidores ali, nossa, dava muito toque. É? Muito, muito. Tive a oportunidade de fazer um jogo de TV e aí estávamos no hotel, que era a época das finais, que a gente concentrava, né, para os jogos das finais. O árbitro também concentra. O árbitro também concentra. Claro. E aí ele chegou e falou: Ô, Gandansan, né, no meu sobrenome, Gandansan, assisti seu jogo, hein? Foi bem, hein? Foi bem. Pô, o cara FIFA. Cenemes. Cara. Porra, Seneme e a moral, falando, e a moral. Nossa. Porra, velho. Pô, que O cara massa. falando isso pra mim, ó, assisti seu jogo, hein? É isso aí mesmo, nessa linha. Não muda nada. Olha só que bom. Chegou aí porque tá vindo bem. Então não tem Coraçãozinho que ficava mudar. como? Aí, né, cara? É, Eu falei, pô, cê é louco. fiz Tô no lugar reserva certo, pra tô no lugar ele, certo. fiz reserva pra ele. Jogo até da seleção feminina. Brasil e Chile, no Pacaembu. Tive a oportunidade. Pô, Nossa, legal. gente boa demais. Não, eu fiquei surpreso, cara, de ter falado... Porque, assim, a gente, sei lá, pelo menos a nossa geração aqui, às vezes tem como referência, acho que mais por nome, assim, do que por atuação. Eu não vou ser leviano aqui de falar que eu lembro das atuações, eu lembro das mais folclóricas, por exemplo, sei lá, do Godoy, do Simo,
Sim. do Rice, desses caras. E esses caras tá tudo nas cabeças ainda, né? O Simon, vira e mexe tá não sei na onde, Sim, não sei o que lá. sim. Godoy e tudo mais. O que você acha desses caras, assim? Por exemplo, Godoy é bem folclórico, assim, Sim, né? eu Godoy. cheguei início da carreira, o Godoy estava atuando ainda, né? Então nós nos encontrávamos em alguns jogos, em algumas reuniões da federação, né? Uhum. Que aí reunia todos os árbitros, então nós nos encontrávamos. Mas não tive a oportunidade de fazer jogo com ele. Mas ele era um cara Mas ele respeitado, era- assim, pelo que eu Sim. entendo, ele era um cara respeitado pelo... Na verdade, eu não me lembro o ano que ele parou. O meu irmão foi jogador de futebol, né? E o meu irmão chegou a jogar no Flamengo de Guarulhos. E eu lembro que um jogo do Godoy, se eu não me engano, não sei se foi o último, acho que não foi o último jogo. Mas um jogo no Flamengo de Guarulhos, o Godoy saiu aplaudido. A Caraca. torcida aplaudiu o Godoy. Aplaudir um árbitro. Isso é demais, Aplaudiu cara. o Godoy. Então, eu falei, sabe, fiquei olhando e falei, meu Deus, cara. E ele acenou pra torcida, tudo. Saiu Surreal todo mundo mesmo. em pé, batendo palma pra ele, porque acho que já era o último ano dele, tudo. também. Mas assim, fora de série, Mas ele cara. tem muita moral com Sim. jogadores, assim. Todo Sim. mundo fala dele, porque ele meio que falava a língua dos caras É, também, né? mas Ele é era isso muito mesmo. resenha, né? Ele É isso era muito mesmo. resenha. Os que eu tive a oportunidade de fazer, que às vezes encontra aí ex-jogadores também, falam, pô, você era muito resenha. Você falava tá nossa resenha língua, também. né, cara? Entendeu? Então isso Ajuda, né? ajuda, né? Diminui o problema, né? Sim. Você fala a língua do cara, né? Sim. Ó, dá uma segurada que você já É, passou do seu limite, já a deu próxima limite. acabou, já entendeu? É bem isso mesmo. E se bem o isso árbitro mesmo. não se impõe também, eu acho que o árbitro ele tem tanta responsabilidade como o atacante ali, que é o Sim, 9 do clube, sim. que eu acho que ninguém fala também, né? O 9, Ronaldo, vai jogar uma Copa do Mundo. Ele pode decidir uma partida. Mas também o árbitro ali, contra a partida, ele também pode Claro. estar decidindo aquela parada. Decide, às vezes, Pro lado ao contrário. ano. Igual eles falam, Exatamente. né? O trabalho de um ano, cara. O trabalho de... Então, é. assim, é bem... E é o bem árbitro, complicado. talvez, para uma torcida que vai lá no estádio, não vê dessa forma. né? Não, claro que não. Ainda mais aqui no Brasil, a gente tem o que aqui? Nós não temos uma arbitragem que é profissional, Sim. né? Não, talvez, não sei, talvez, depois a gente pode até falar disso, uma remuneração à altura, né? E eu queria até te perguntar aqui agora, que ele falou aqui da arbitragem de fora, para mim, lá fora, realmente, o campeonato europeu, ele é realmente mais bonito de se ver, Sim, e o caramba. A gente vê um brasileiro aqui, parece que se você viu um jogo, uma partida da Europa, e depois você vê um campeonato brasileiro, parece que tem aquela regressão, né? De taticamente, volume de jogo, consistência de passe de bola, regride, né? Sim. Eu queria te perguntar, assim, qual que é a melhor arbitragem do mundo, assim? Por exemplo, nós sabemos e falamos agora que o Carequinha, ele é italiano. Mas qual que é a arbitragem, assim, que... Por exemplo, numa Copa do Mundo, poxa, tem uns 4, 5 árbitros que vão apitar a Copa, Sim, que é sim. dessa nacionalidade. Os árbitros ingleses, né? Muito bons. Campeonato Os inglês, ingleses, Ainda os é o melhor ingleses. campeonato do mundo, né? Os britânicos, os no caso. britânicos. Eles são mais... Britânicos. O que eles têm de diferente da... Eu não vejo diferença. Como vocês falaram, eu acho que é um cultura. outro estilo de jogo, né? Lá Eu acho parecido que com eles a deixam Libertadores? jogar mais, né? É parecido com a no sentido da Libertadores. Mas, como o Rogério falou, não tem tanta pancada, né? Não é um jogo duro. Não é um jogo duro. Pode Tem assim, até as- pegar, mas assim, é pegado o jogo. Sim. É pegado, mas não é desleal, assim, numa ponta de... Não, e você vê que eles não marcam qualquer contato, né? Não, isso é Deixa. maravilhoso de ver, cara. Eu Entendeu? adoro ver Eu jogo também, assim, cara. E assim, uma coisa também que eu acho que faz muita diferença, parece que não, mas alguns estádios, alguns gramados nem compara, né? Nossa. é bem diferente. Exato. Agora aqui no... Bom toque. Entendeu? Então eu acho que o jeito da bola Pô, rolar ali... Você apitou a 2, a 3 Sim, e tudo mais. Você pegou- Você sabe o que você tá falando. Bezinha, né? Bezinha, cara. Eu Conta alguma sou coisa eu sou do tempo que eu peguei B1, B2 Eu joguei a B1. e B3.
Cara, você imagina que Eram seis divisões, seis cara. É divisões. muita coisa, né, mano? A1, A2, A3, B1, B2, B3. Onde que era o jogo da B3? Fala um jogo da B3. aí. B3. Cara, nos estádios locais mesmo. Né? Na mas cidade, assim, mas assim, vamos lá. Bebedouro, BB. Estádio ruim. Tietê. Entendeu? É que, na verdade... É interior de São É Paulo. interior de São interior Paulo. de São Paulo. É. Então aí depois a federação fez a divisão. No início eram 20 clubes em cada divisão, né? A1, A2, A3. E aí, no caso, ela unificou B1, B2, B3 com uma divisão só. Que é a Série B. Chegou a ter 48 times, entendeu? Nessa divisão. É assim ainda Bastante hoje? coisa, não, assim. Não. Já mudou? Já mudou. Agora é Série tem B, episódio mas assim. deve dar, se eu não me engano, 32, eu não sei a quantidade. Tá. No máximo aí 40 times, né? Que já é bastante também, né? Sim. Eu E time assim, no campeonato. É louco. e assim, era pra ter, eu acredito que era pra ter até mais. Porque tem muita qualidade aqui, né? Porque assim, muita gente, né? Tem muita igual recurso. falam, muitos clubes faliram, né, infelizmente, né? Então eram clubes que disputavam a Bezinha. E hoje não tem condição de estar disputando. Não tem calendário também, né? Não tem calendário, não tem um patrocinador para bancar o campeonato, bancar os jogadores, né? Você tem algum fato interessante que seja alguma resenha forte desses lados aí? Porque questão de gramado, estádio, Assim, torcida. não, é o que eu falei, os gramados, né? Igual o Rogério falou, né? Bezinha, imagina não Pasto. são todas as equipes que têm a estrutura Com certeza. para deixar um gramado. Normalmente não é. A gente brinca que é aquela grama batatais, né? Aquela grama grossa, que é o campo pesado, bola não rola, entendeu? Tem isso aí. E tem, né? Pô, o estado de São Paulo fui para tudo que é Estádio, todos os cidades, entendeu? Bebedouro, Prudente, Taquaritinga, tudo. Tietê, Andradina, Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso. Puta, Solteiro. é um final, é o último, né? É, uma das últimas. Araçatuba, Araçatuba. muito longe, entendeu? Fala, uma pergunta assim. Se quebrar um pau num jogo desse aí, porque... Não, quebrar... porque Se o pau fechar, tranquilinho. Se o tempo fechar mesmo. Porque eu penso assim, não tem também a estrutura que tem uma Série A de proteção. Mas também. é regra, uma ambulância, Não, uma mas polícia tem, militar. mas tem. Tem, Porque tá. assim, pode não ter o efetivo Tá. Total, né? total, igual uma Série A1, mas, Mas em assim- todos os jogos, Se o pau fechar, nós estamos tranquilos ou não? compra onde? Se o pau fechar, só reza, Não, porque, É o mano... seguinte, é que você tá falando, Não, sei não. lá, Série A, tal Klaus lá, Palmeiras e Corinthians, fecha o tempo, Não, tem. faz o Tem sinal lá, como é que é o polícia. sinal que faz pra você chamar? Nossa, o escudo. Mete o escudo aqui e vê os caras. Você tá numa Série B, irmão, lá em Tietê. Não. Você mete aqui, ó. Vê quem? O pau fecha, você vê os caras passando por cima do alambrado. Mas não... Aqui assim é Hulk, né? Passou da polícia, pode chamar o Hulk. Não, Mas mesmo na divisão seja Série B, A3, A2, tem o policiamento, é obrigatório. É. E assim, Quanto é ao- muito organizado. O É mesmo? Por mais que seja uma divisão que a estrutura não é igual uma Série A1, de uma fato Série é. A2, o tem básico. todo o respaldo para arbitragem, seja no policiamento, nos fiscais da federação, porque tem, além do policiamento, tem os fiscais. Eles ficam até com os coletes Tá. da federação que cuida dos portões, das entradas, de tudo. Então, assim, é muito organizado, né? Tem até você falou de fatos aí da Bezinha, e assim, normalmente, hoje não. Hoje, praticamente quase todos os jogos da federação são transmitidos. Até sub-15, sub-17. Passa até no Facebook, essas coisas, né? Porque a federação ela tem uma parceria com a Eleven Sports, que é a antiga o Maicujo, né? Que é a plataforma de Um jogos. aplicativo. Isso. E aí, no caso, transmite todos os jogos. Então, assim, quando nós estávamos atuando na Bzinha, que a gente fala, B1, B2, o que nós
quase nenhum jogo era transmitido. Então, não sei se vocês lembram do site Jogos Perdidos. Eu lembro desse Não, site. eu não- Então. Eu lembro desse site. Então, até hoje tem. Tem ainda esse negócio? Tem, eles vão nos jogos. E eles iam nos jogos assim. Um exemplo, você estava no jogo lá em Araçatuba. Os De cara repente, tava o lá. cara dos Jogos Perdidos estava lá. Os caras mó contente. Pô, o cara vai Pô, publicar vai minha sair foto, no site, vai vai sair no no site. site. Então, era assim, cara. E aí eu fui fazer uma... até o Renan perguntou de algum Um fato, né? inusitado, alguma coisa. Naquela época não tinha internet. A internet não tinha ainda. Era 2000 e... Vamos colocar aí o quê? 2003, Super 2004. Não tinha. Aham. E então não tinha como você fazer essa análise dos jogos igual a gente falou. Pô, vamos ver 2, 3 jogos anteriores de cada equipe para ver como que foi. Não tinha isso. A confirmação de escala era por telefone. Ligava na federação, dava o nome, passava o nome e eles falavam se você estava escalado ou não. Hoje não. Escala online, com senha, você entra na escala para confirmar. E aí o que aconteceu? Eu estava escalado no jogo Itapetininga, que era o Derac, Derac. e Santa Cruzense. Você foi no estádio do Itapetininga? Isso. Joguei lá. E aí o que aconteceu? Saiu a escala, não tinha quarto árbitro. Era o avaliador, o observador, que era o quarto árbitro. E aí saiu a escala e tal. Um era da minha turma, que é o Eduardo Vec, que está até atuando ainda. E o outro era o Francisco Reginaldo, que no caso hoje já parou, né? E aí combinamos tudo, vamos num carro só. Não tinha carro, porque os árbitros... Quem conduz os árbitros para os estádios é o carro da federação. Sim. Então, nessa divisão, nem tinha carro. Puta Nós merda. íamos por Conta conta própria. Lógico que todas as despesas são Pagas. pagas, só que aí, no caso, como nós éramos em 3 de São Paulo, nós recebíamos o valor da passagem para ir de ônibus. Só que em 3 dava para juntar e Pagar a gasolina. num carro só, né? Aí, beleza. Só que isso daí foi num domingo o jogo, acho que foi num domingo. E aí me ligaram, um outro árbitro colega ligou e falou: Dema, você ficou sabendo o que aconteceu no jogo da ida? Eu falei, não, porque não tinha internet. Então ia ser decidir. E como não tinha internet, você não sabia quem tinha ido pro jogo anterior. Porque aí você fala, o Rick tava no jogo do Derac. Ô, Rick, tem E aí, isso daí. aconteceu? Ô, Rick, como que é o time, como que joga, tem algum jogador que você tem que ficar, né, mais atento. Não tinha isso. E aí o meu amigo, acho que ficou sabendo que eu tava nesse jogo e me ligou, Demas, ficou sabendo do jogo da ida? Eu falei, não, o que aconteceu? Lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Tá. Falou, faltava 5 minutos para acabar o jogo, o atacante do Derac deu um soco na cabeça do zagueiro. Eu sei que abriram os portões, a torcida invadiu o campo, Meu. não deu pro policiamento segurar, não Nossa. tinha contingente efetivo, e eu sei que os jogadores do Derac tomaram umas pancadas até entrar no vestiário. E esse era o jogo da volta, Ou seja, Ou seja, o Pau Paulo ia comer. Na casa do Derac. no o Derac. pau ia fechar forte. E aí, Na casa Isso dos que aí- apanharam depois. isso daí, nós já no plano de trabalho, indo pra viagem, já fomos conversando. Só que isso daí, nós não tínhamos contato com o delegado da partida. Eu sei que quando nós chegamos no estádio, nós já achamos o clima meio... Falou, bom, o negócio Tenso. não vai ser... É guerra hoje. Até cavalaria da Polícia Militar Poxa. tinha no entorno do estádio. Então nós falamos, o negócio foi feio lá. Bem time grande mesmo, né? Nós não tínhamos noção do que tinha acontecido lá. Foi esse relato. Tinha uma pequena noção, não... Quando a gente viu cavalaria, os cavalos, aquele monte de cavalo perfilado, igual o clássico no Morumbi, no Pacaembu. Falou negócio, entramos, fizemos vistoria, chegamos no vestiário, a imprensa foi lá no vestiário.
a imprensa, tanto de Itapetininga quanto de Santa Cruz. Ou seja, a galera do tava Rio esperando uma Pardo. guerra e vocês não Ó, estavam nem pá. Mas não vieram entrevistar, vieram conversar ali no off, né? Ô, Demetrius, bom jogo, você tá sabendo o que aconteceu? Aí entra a experiência. Falei, nós estamos sabendo de tudo. Já mandaram a gente aqui pra Pra não isso, ter o pra circo isso. que teve lá. Estamos preparados. Bem isso aí. E você tinha sabido o quê? Um dia antes. Sabia Meia de hora. tudo. Não, Não, um dia tamo- antes. não, sim. Tamo Mas sabendo aí a gente geral. já tava Tô calejado. tranquilo aqui. Eu sei que nós já ficamos assim, o clima pesado, aí presidente de um clube veio. Ó, você sabe o que aconteceu lá, ó, presidente? Respeito e tal. Vamos já cortar a conversa aqui. Porque aí porque fizeram isso com a gente lá, bateram na... Presidente, fica tranquilo. Nós já estamos aqui Pra isso. porque não vai ter o que aconteceu lá. Não vai ser circo. Só que aí, não precisa nem, não, presidente. O que aconteceu no jogo passado, esquece. Hoje é outra partida, vai ser de outro jeito. Eu sei que vinha tudo que era gente falar e o policiamento, olha, você sabe, eu só perguntei assim pro comandante. Estamos seguros O aqui. senhor segura em relação a se a torcida tiver que entrar? Ele falou assim, ninguém invade. Nós já estamos com o efetivo aqui. Você viu que tem uma cavalaria? Ninguém vai invadir. Falei, então, pode ficar tranquilo que dentro das 4 linhas Eu não vai seguro. ter nada. E aí eu falei, bom, porque se ele fala assim, ó, eu tô com um pouco... Porque ele poderia estar com um pouco efetivo. se ele fala isso, eu ele tô com três um pouco caras só, Ó, não efetivo. posso garantir total. Fala assim, ele cara, falou pra assim, garantir mesmo. Pode ficar tranquilo. Aí ele falou, pode ficar tranquilo que é comigo. Eu falei, eu acredito. Aí já era. Falei, o quê? Pode deixar. Garantido mesmo. Eu sei que começou a lotar o estádio 15 pequenininho. minutos, cara. Começou a lotar. Pode, cara. Ó, Renan. O que foi, Renan? Uns 15 minutos, cara. Imagina a polícia falar assim, ó, 15 primeiro minuto tá garantido, depois só conta. Deu vintinho. Durante o hino, ninguém vai entrar. Durante o hino, garanto. Nossa, mas depois que eu não treta. sei. Mas que treta Não, isso aí. eu sei. E é uma coisa que marca porque eu tenho o DVD do jogo. Olha só. Olha a coincidência. Forte, hein? Na época que o meu irmão tava jogando, nessa época meu irmão já tava fora do Brasil. Na época que o meu irmão jogou no Brasil, meu pai fechou uma parceria com um rapaz que fazia uma filmagem de Itapetininga. E ele ficou sabendo que eu tava escalado. Então ele foi porque ele falou, pô, o Demetrius vai vir pra cá, eu vou filmar o jogo. Então ele fez o jogo que era fita cassete, depois eu transformei em DVD. E aí o que aconteceu? Eu sei que o jogo, o clima era tão que a gente ouvia bombas do lado de fora, provavelmente. Cacete. Por quê? Porque o time tava chegando, né? Era a Drenac, que é o Itapetininga. Derac E quem? Santa Cruzense. Santa Cruzense. Que Santa disputa Paulo a Mesmo, Série joguei. A3. Hoje chegou até na Série A2. Ó, eu sei que... Olha o que aconteceu. Entramos para fazer o aquecimento, o estádio já tava lotado. E aí, que vai pegar, a gente, vamos lá. Mas não era a gente que ia pegar o time deles. Aí eu sei que fizemos aquecimento, entramos em campo. No TOS, no sorteio, os capitães nem se cumprimentaram. Nem se UFC, cumprimentaram, nem olhou um pro outro. Pesagem. E aí eu só falei assim, ó. Vocês não querem se cumprimentar, não tem problema. No meu jogo, vocês não vão fazer o que fizeram lá. Se começar, eu acabo o jogo e vou relatar e acabou. Mas não vai ter o que teve lá. Eu sei que o jogo foi uma Libertadores. mão. Sério que foi uma mão? Uma mão. Porque eu ainda falei assim, ó. Já mandaram nós aqui, ó, tá vendo os 3? Pra não ter o que teve lá. Então, você já sabe como que vai ser. Eu sei que começou o clima tenso. Você usou com a inteligência também, Clima né? tenso, 0-0. E a coisa assim que ninguém pode até não acreditar, mas eu tenho. Foi 2-1 pro Santa Cruzense, dentro de Itapetininga. 1 gol aos 88 minutos. 1-0 pro Itapetininga, pro Santa Cruzense. Colocou a bola no meio. 1-1. Voltou a bola pro meio aos 89. Então, 88, 1-0. 89, 1-1.
E aos 90, 2-1 pro E Santa foi Cruzense. uma mão esse jogo, Matinho. Caraca, mano. Você é louco. Teve, se eu não me engano, 5 ou 6 cartões amarelos. Num clima que tinha sido. Tranquilo. Tá tranquilo. Vermelho não. nenhum. Tá Nenhum tranquilo. vermelho. Nenhuma entrada maldosa. Nada, só jogava. Onde tava, eu tava do lado. E os assistentes preventivo, tá na preventiva, olha a mão, olha o... Né? Porque aí é a experiência. Mas Tira muito a mão. mais difícil também, né, Dema? Tipo, pra você conduzir um jogo desse jeito com pouca informação. Sim. A informação de Sim, 24 horas Sim, antes. você ficou sabendo um dia antes, porque aí dá pra você. Hoje em dia, muito mais tranquilo de você analisar tudo, saber que teve problema na outra partida. Quem você... foi o maldoso. Entendeu? E a hora que acabou? Acabou. O peso que saiu aquela- das costas. Torcida não E quis aí- invadir não, nada? Não, Nada porque o disso. policiamento... Ó, pra você ter noção, é até engraçado. Eles ficaram com um cavalo dentro do campo não, na arquibancada, na lateral, porque eles não deixavam os torcedores encostar no alambrado. Então Ficava o o cara cavalo, ficava tipo, com o patrulhando. cavalo, ele ficava andando pra lá. Esse estádio é igual o antigo Parque Antártica, né? Ele não fecha a... Não, ele não Eu fecha. joguei lá. Ele não fecha. Ele ficou É, U. Isso, Então ele ficou na ponta do U. ele ficava assim, ó. O cavalo ia pra lá e pra cá. Então não deixava. Você quer tá na arquibancada, você vai ficar no degrau da arquibancada. Não vai ficar no alambrado aqui, ó. Aham. Então ele ficava pra lá e pra cá. Já inibia qualquer ação. Entendeu? E aí não ia entrar. Porque se pegasse um subindo, ia descer Hoje, a borrachada. hoje não cabe E a- isso, né? E aí o mais engraçado, é até hilário. O cavalo fez as coisas, as necessidades deles. Puta que Certo. pariu. Andando pra lá e pra cá. Ô, Série B. Já que não podia chegar no alambrado, nessa que o cavalo foi pro outro lado, o que um torcedor fez? Catou a bosta. Catou Não catou. Jogou no jogador? e jogou em quem? No técnico. No assistente. No bandeirinha. Ai, filha da... Ih, caralho. Olha como é a Série B. Eu bicho. sabe por que eu dou risada? Porque quando acabou o jogo, a gente não foi foi se você, por isso que você dá abraçar. risada. E aí eu falei pro cara assim, sai daqui que você tá perdendo. Cara, joga Na bosta no foto, árbitro. os caras pertinho, o outro longe. Eu falo, fica aí. Chega Cara, perto joga não. bosta no Olha que árbitro, filha mano. da mãe, rapaz. Acredita, cara? Os caras jogam E bosta. aí a gente tem o recorte do jornal, porque saiu no jornal falando do jogo que tinha sido e que a arbitragem foi excelente. Graças à arbitragem não teve problema nenhum, porque temiam que fosse A fosse revanche, né, do que acontecer aconteceu. coisa pior, entendeu? E aí eu tenho o DVD e o recorte de jornal, original. E parabéns. Porque ele me mandou, aí depois eu tirei uma Xerox, uma cópia e dei pros assistentes, né? Que legal. Nossa, é umas histórias Mas muito... História de eu ir fazer um jogo no carnaval. Então eu já tava empolgado, porque carnaval começa no sábado, né? Então é de sábado até quarta. Eu tava escalado na sexta. Então eu falei, maravilha, fala, não meu perdi irmão. o carnaval. Acabou Só- o jogo, tamo lá. E era o jogo à noite, em Araçatuba. Quando nós chegamos no estádio, adivinha o que aconteceu? Um dia antes. Roubaram toda a fiação do estádio. Puta que pariu. Acredita? Mano, como é que os caras roubam fiação? Quem são esses? É porque é o cobre. É cobre, né? É, Entendi, vale, mas- vale dinheiro. Mas aí como que teve jogo? Teve jogo no outro dia. Durante o Porque dia. assim, o regulamento da federação é assim, se uma partida não tiver como ser realizada no dia que foi marcado, é automático. Dia seguinte. Ela tá marcada no dia seguinte às 3 da tarde. Ah, já tem até o horário. Tem até horário. Então, como o jogo ia ser à noite, ele falou, ó, tá aqui o boletim de ocorrência, Não tem o que roubaram toda a fiação. Aí tivemos que, porque a princípio nós não íamos dormir lá, né? Fazer o jogo e vir embora, né? Aí tivemos que ir atrás de hotel, tudo pra ficar, pra fazer o jogo no dia seguinte. E deu tudo certo. Deu tudo certo, mas é umas coisas que você vai lá, pô, empolgado, fazer o jogo, amanhã eu tô de, Ou né, seja, de já folga. matou pelo menos um Imagina, diazinho né? do seu Perdi carnaval quase já 2 morreu. dias, né? Não, eu fico imaginando aqui, a Copa do Brasil, Roubaram os fios. final da Copa do Mundo do Maracanã. Ó, É a cara do brasileiro. invadiram lá, hein? Dá pra Deu roubar errado. Moiou. Moiou. Os Jogaram caras bosta no povo. imagina. E nesse jogo do carnaval, muito jogador querendo tomar cartão pra curtir o carnaval mesmo? Eu acho que é. Eu acho que Tinha uns que... Nesse jogo não, mas cheguei a fazer jogo que o jogador... Rola o isso, jogo seguinte,
O jogo seguinte, Faz questão, né? ele tava pendurado e o jogo seguinte era longe. Aí já E tá aí aquela o jogador, imigração. professor, preciso tomar o terceiro. Falar, amigão, você vai tomar Fala, faz o pênalti que eu te se, dou. se precisar. Mas assim, dependendo como for, É não rua vai direto. ser o amarelo. Então você já tem que ir também. Lógico que você não vai fazer o que o cara quer. Mas se ele fizer para que tenha necessidade de você Sim, mostrar sim. o cartão amarelo, você vai mostrar. Mas é que o cara acha assim, ó, um exemplo, vou dar um pontapé e vou tomar amarelo. Só Mas amarelo. dependendo do pontapé, Vermelho, é é vermelho. Então eu já falava assim, ó, cuidado com o que você vai fazer, não sei o que você vai fazer. Você tá achando que eu vou te mostrar o cartão só por mostrar? Tá muito enganado. É por sua conta e risco. Aí o cara já fica até meio assim, né? Já. Fala, não, acho que eu vou pro próximo. Ainda hoje Não tão tem um falando com monte idiota, desses, né? cara. É, Tô entendeu? falando com um bobinho. É. Agora sim, né, velho? Eu tenho duas perguntas curiosas de árbitro, assim, que eu queria saber. Uma, qual foi o maior jogo que você apitou, assim, que você entrou e falou, não, esse jogo aqui com certeza foi o maior jogo. Não sei se por nome de time ou pela atmosfera. Mais marcante, né? Mais marcante que foi pra É. você. Não necessariamente isso. E E a a outra- segunda pergunta já é se você já apitou um jogo do seu time de coração. Que não precisa falar. Árbitro tem Óbvio, time. você não precisa Árbitro falar. tem time. Arbitragem e futebol clube é nosso time. Só. É isso. É isso. Eu sou É esse amigo que eu pessoal mesmo- dele, mesmo- sei que não é... sabe? Mesmo quando Quê? aposenta. Tem Que o- conversa é essa? Que conversa é essa? Vila Tião, sei lá. Eu não lembro do time. Não. É os times de quebrada. Não, tem time. Mas não vai falar e não precisa falar. Não, a arbitragem e futebol Mesmo clube. quando aposenta, legal. Na verdade, eu torcia pro Montenegro. Montenegro. aí que Montenegro. foda, né? De Osasco. É, lógico. Time que disputou a Bicho é- bezinha. bichão Montenegro. É verdade. Lógico. Tá, mas E jogo marcante. Jogo marcante. Assim, não tive a oportunidade de apitar nenhum clássico, apitar. Tá. Mas trabalhei em todos os clássicos possíveis como quarto árbitro. Todos. Um que me marcou foi o jogo do Armeration, né? Armeireixo. Na Que Vila. na Vila, Isso. Palmeiras e Santos, 4x3 Palmeiras. 3 gols do Robert. 3 ou 2 do Robert? 3. 3 gols do Robert. Eu Cara, acho o que- Robert, hein, mano? Robert Foi- metia Eu a não caixa, lembro, hein? eu sei que o 3 a Diego 2 ou Souza 4 a acho que 3? fez um. Foi 4x3. Então foi 3 do 4 a Robert e 1 do 3. Diego Souza. É, eu sei que o Diego Souza fez um. E aí tem o Armeration, né? Aí naquele jogo o Neymar foi expulso. Ele foi expulso. E assim, foi um jogo que marca, lógico. Pô, a Vila é embaçado, Vila, né? a Vila a Vila é embaçada, né? A Vila é. De fora, a Ó, o Vila sapão fudido. parece que vai cair a qualquer momento. Se você passa de fora da Vila, é velho, assim, É. carcomido É e antigo, tudo mais, né? antigo. Você fala Mas a atmosfera, eu nunca mas assisti aí, jogo, tá? Mas... aí entra naquela da atmosfera, né, Renan? Porque todo mundo fala, mas a Vila não é pequena. Não, o campo é pequeno. Não, a metragem do campo, todos os campos em São Paulo, é a mesma metragem. O que vai acontecer é de ter um estádio mais próximo da linha e outro mais distante, como o Morumbi, né? Claro. Que é bem longe. Ela é uma cidade lá dentro. Agora, a medida do gramado é a mesma. Só que a atmosfera o torcedor tá no vidro, né? A Vila tá ali do lado. Tá do exatamente. vidro, quase te pegando ali. Então Essa E época o que você eco, tá né? falando já era uma era que a Vila tinha aquele baita tapete, né? Porque lá pra trás Sim. a Vila Belmiro sim, tinha um sim, dos sim. piores Não, gramados, não. né? Já era aquela que. Já era aquela. Tapetão. Depois ela se bem tornou rainha. referência como um dos melhores até hoje, na atualidade. Pra mim, assim, eu vou falar uma particularidade, mas eu acho que a Arena do Corinthians acho que é o melhor gramado hoje, até Eu pelo falo, todo mundo tratamento, fala, todo mundo todo O mundo fala. gramado, né? É. Que é híbrido, né? Sim, Isso, sim. mas a Vila Belmiro tá ali atrás, um pouquinho somente, porque eles cuidam realmente muito sim, daquele. o gramado é. É sensacional. fora de série. E é por que E que aí, o que marcou eu- tanto você esse jogo, assim? Não, Além do não. fato do Ah, Armeration, por- né? a Que foi uma atmosfera, coisa... né? Por ser clássico, né? Tá. Então, Corinthians e Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, tudo. Então, tudo Desses isso. clássicos que você viu, né? Não vamos colocar especificamente um clube ao Palmeiras, o Corinthians, São Paulo ou Santos. Não. Qual que foi o melhor jogador que você viu assim na beira do campo, que você tava ali numa visão privilegiada sim. e que você fala assim, Tem olha, essa também, é verdade. Boa pergunta. realmente esse cara, ele é
Ele merece tudo aquilo que ele é pro Brasil, que ele é bem Porque reconhecido. árbitro gosta de futebol também, né? Árbitro Claro. gosta de Sim, ver a bola rolar de também. ver- Então de você ver vê o espetáculo, Tem aquele, né? o clássico agora daquele bandeirinha que quando quem que dá um rolo, não sei, aqui que o bandeirinha faz assim, ó. O Anderson José de Né? Moraes. Você vê que o cara tá Anderson participando do José de jogo. que eu falo, Moraes. Nossa. Na Vila Belmiro. Na Vila também. Dá uma caneta de costas, né? Aí o Bocão, já é o apelido dele. Faz, Tipo dá assim, aquela- picou aí. É o cara que tá envolvido, o cara que gosta de bola também, né? É. Quem que você viu, assim, de perto? Ah, Você viu o Neymar, né, esse vi jogo aí Neymar, também, né? vi Neymar, mas assim, Mas você um pegou- jogador inteligente pra caramba, assim, nesse jogo, Robinho, muito inteligente. Muito. Muito inteligente. Ganso tava já, né? O ataque Era o trio, né? era o trio, Que né? ano que foi isso aí? Acho que era Robinho, André e... Robinho, André e O André, Neymar e o Ganso no meio. Nossa, é o isso André mesmo. Eu não vou saber que ano que nesse era, não. time, cara. O André mamando E eu nesse time, respeito, cara, assim, jogava- qualquer fala que você venha dizer, né? Esse aqui Sim. foi o que eu vi ali na beira, ou apitando, É, porque é outra visão, que né? foi... E que é... E, Na arquibancada você já é privilegiado, porque você vê de cima, né? sim. Mas quem tá ali na beira, você vê o cara o aqui mesmo fazendo um plano. movimento. E eu apitei. O cara conversando com os amigos ali, o que Exato, que você quer que é. ele... Sim, Você eu vê- apitei Robinho no Sub-17. Era a mesma coisa. Robinho e Diego. Então, na época que a gente encontrava os árbitros, pô, você vai fazer jogo do Santos, cara, tem dois jogadores que são diferenciados. Na época eu não era nem conhecido. Eu tive a oportunidade de apitar Santos e Nacional. E eram os Sub-17? dois. E Sub-17. já era absurdo. Eles eram diferenciados, né? Era absurdo. Eu já falei, caramba, que molecada boa, meu. E aí, acho que... Sub-17, acho que no ano... Se eu não me engano, foi no ano seguinte que o Leão Já subiu. promoveu e eles foram campeões Foi em brasileiros, 2002, né? Ah, aquele time do 2002. Santos era muito embaçado. Inteligência Muito demais. embaçado aquele time do Santos. Mas aí, me diz, Tirando o André, que era... dos 4 que você viu aqui em São Paulo, qual que foi o jogador que falava assim, puta, esse... Você pegou, claro, a gente falou primeiro do Santos, né? Robinho, Neymar, Ganso. Sim, sim. Teve no Palmeiras, teve no Corinthians, teve... Edmundo, eu fiz Edmundo no Palmeiras, né? E me diz No aí, auge. pra você, Você fez Edmundo no auge? 2005. 2005, Ele tava no Palmeiras. tinha Valdívia nessa época? É, a 2005? última passagem dele, Tinha. né? Eu acho que no Armeration tinha já, né? O Valdívia. Não, acho que não. Não, tinha ido embora Não, já. não tinha. Apitei Aí, Valdívia. Valdívia era 2008, perdão. Apitei Valdívia. E como entendeu? que é Jogador assim que tinha que tomar um certo cuidado. Eu quero saber duas formas, já que você Tinha que falou tinha que tomar um bola certo no cuidado. pé, já que, né, a gente tá falando que o árbitro é um analítico ali, vamos dizer assim, claro que você quer ver coisa boa. Bola no pé e sem bola no pé. Porque eu já tenho a minha visão do Valdívia. Eu quero saber de quem participou ali com ele. Você fala em relação a Bola, ajudá-lo? como jogava e sem a bola, porque eu sei que ele é converseiro Sim, também. sim, ele Ele irrita. Se você não souber levar no sentido de já coibir, porque o jogador vai te testar, né? O jogador, ele vai testar o árbitro Muito. para saber até qual vai ser o limite. Numa dessa ele te engole. Isso, aí ele vai falar, esse aí, vamos dizer, deu trela pra eu... Sim, eu vou então deitar. já cortava, entendeu? E ainda mais que o Valdívia tava vamos dizer, no auge, né? No Palmeiras. E aí os jogadores, marcação individual. Sim. E aí qualquer coisinha ele já jogava pra arbitragem, entendeu? Aí você já corta. Você joga e eu apito, ponto. Então para de falar e ele vai te testar, né? Até que ponto. O jogo de São Paulo. E aí esse jogo ele ficava, ó, o jogador fez uma falta, ele uma, É duas. ele que fica contando, Aí eu né? falei, eu sei contar, pode ficar tranquilo. Você só joga. E aí assim, pode até falar, mas o capitão de uma equipe, ele ajuda a arbitragem no sentido do quê? Se é um capitão que só vai cuidar do time, pode ter certeza que você vai apitar e não vai ter problema nenhum. Agora, se é um capitão que ele vai querer Manipular. Cuidar do jogo. pressionar a arbitragem no sentido de querer qualquer coisa, querer falar, Ele foge. ele vai colocar o time inteiro dele. Contra o Contra árbitro. você. Porque aí, se o capitão, que é o líder do time, Tá tá fazendo incentivando. isso, por que eu não vou? Então, assim, Você lembra de algum capitão assim, chatão? lógico que eu lembro. Não, chatão não. Eu lembro do que Do Marcos Claro. Assunção, É. Do Palmeiras. Pelo Palmeiras. pelo Palmeiras.
Classudo. Cheguei a apitar Gente ele. Aí, e no Barueri também, quando o Barueri montou aquela equipe que foi pra Prudente, tudo. Que a minha estreia na Série A1 foi Mirassol e Barueri. E aí, eu acredito que alguns times façam essa análise também do árbitro, né? Quem que é o árbitro que vai apitar? É novo. Esse é novo. Esse aqui já é calejado. Porque eu tinha feito muita reserva. Então, eu conhecia, né, os jogadores da reserva, assim, de quarto árbitro. E aí, eu lembro que o Assunção, nesse jogo, ele era o capitão e sabia que era a minha estreia. Ele falou, ó, pode ficar tranquilo que o meu time, ninguém vai falar com você. Faz sua parte, faz o que você tem que fazer, apita o jogo que o meu time ninguém encosta. E foi dito e feito. E aí, quando eu apitei no Palmeiras, foi a mesma coisa. Foi até um jogo da Globo. E aí ele falou, pode ficar tranquilo que o meu time não vai encostar. E aí, nessa que o Valdívia ficava contando, ele mesmo já cortou. E aí? Deixa ele trabalhar. Já falei, ninguém vai ficar enchendo o saco. E eles eram tretados Acabou. no Palmeiras, saíram na porrada e o caramba. O Marcos Joga e Paulo. deixa que eu seguro. Ele só falava assim, ó. Faz a sua parte aí, apita o seu jogo. E aí você apita até mais Mais Te relaxado. dá uma segurança, um pouco, igual o garoto Entendeu? que tá vindo da base. Solta. Ó, Pode soltar o jogo. Se vamos você no jogo. errar hoje, a responsabilidade é nossa, fica tranquilo. Igual o garotinho que tá subindo da base. É, bem Ele isso. tem que ter Legal, esse... legal. E aí, um jogo que marcou também foi um jogo da Ponte Corinthians. Qual? 2012. 2-1 pro Corinthians. 2012? Deixa eu lembrar, Isso. 2012. Qual foi esse jogo da É época Ponte? boa. Época É, Paulinho. 2012 é campeão mundial. Campeão Não, da... Paulinho já não tinha tava. saído fora? Paulinho não tava. Mas era o Tite era ainda, final? ou, mano? É 12? É o Tite. Não 12? era final. 12 é É- Libertadores, Mundial é tudo mais. É Corinthians. naquele ano Paulinho tava nesse eu fiz a última rodada pra ir pro mata-mata. E no mata-mata Paulista. foi Não. Corinthians e Ponte no Pacaembu. E a Ponte tirou o Corinthians. Em 2012. Eu fiz uma rodada antes e depois no mata-mata era Corinthians e Ponte. Pode crer. E aí a Ponte tirou. Acho que foi o ano que a Ponte foi pra final. Cara, 2012, esse jogo da Ponte, eu posso estar errado, mas eu acho que foi o jogo que o Júlio César, que era o goleiro do Isso. Corinthians, Que agora tá no tudo. Red Bull, Pacaembu. No Pacaembu, Isso. ele cagou tudo e aí o Cássio entrou. Depois disso. E aí, no caso, eu fiz o jogo da volta. Que foi Eu fiz o Paulista, jogo da começo volta, de não, fiz ano, o jogo depois da- que ele cagou tudo, o Cássio entrou e nunca mais saiu. Fiz o jogo da última rodada da primeira fase. E aí, até uma curiosidade. Nesse jogo, eu tava escalado como árbitro adicional. Foi aquele ano que tinha árbitro adicional. E aí, o que aconteceu? O jogo foi no domingo. E aí, no sábado, eu recebi uma ligação que o Tito, que é o Vinícius Gonçalves, que até é árbitro fez até as quartas de final da Copa do Brasil. O Tito foi diagnosticado com dengue na época. E ele estava internado. Ficou internado. E ele não ia poder ir pro jogo. E aí não tinha como fazer um sorteio. E aí, no caso, na época, o Coronel Marinho falou, não, do quarto árbitro e os adicionais, o mais experiente era eu. E aí falou, você que apita. Então, Olha quer só. dizer, aquele preparo antes do jogo, de você mentalizar, eu não tinha feito, né? Porque lógico tava que a leve, gente senhor. participou do plano de trabalho, mas não era uma coisa que eu Fica tava... mais relaxado um pouco, né? Isso, você vai mais tranquilo, porque é o quarto árbitro. Aí, de repente, Aí vai eu apitar, falei, irmão. De repente, vai apitar. Falou. E Agora aí, é tu. falei, tô preparado, vambora, pô. Vai falar E que aí, tá. fiz um puta no jogo. Graças a Deus. Chegou a apitar o Ronaldo? Não, o jogo que eu fui do Corinthians que o Ronaldo tava, ele tinha tomado o cartão porque era longe. Que filha da... Corinthians e Mirassol. Foi Mirassol e Corinthians, né? Roberto Carlos, aí fiz o Alessandro. Roberto Carlos tava nesse Tava? jogo, tava. É diferente, né? Esses caras. Diferente. Mas é umas outra coisas pegada. muito da hora. Pô, uma pergunta com duas perguntas, né? Uma pergunta com A e B. O jogador mais chato e o técnico mais chato que você já apitou? Chato que, assim, que você não conseguia apitar, que ele enchia o saco. Qualquer coisa, nada Valdívia. tava certo. Valdívia Valdívia, o jogador. Eu queria saber Valdívia. isso. Porque eu já vi, E todo mundo fala, mano, o cara é treinador, horrível. cara. Treinador, eu sei de um que todo árbitro fala. Sério? É. É, inclusive... O Lucha? acho que- Não, mano. Fala com o mano é insuportável.
Sim, ele é de testar, né? Fala que o O mano é gaúcho é insuportável, diferente, né, cara. nessa questão de... É. Eles são muito falantes, né? Tite, Dunga, Felipão. tive uma Felipão. passagem com o Filipão também. não sei se foi 2013 que o Guarani tira o Palmeiras na semifinal. Que foi a final Santos e Palmeiras. 2013? Não, Santos acho que e ele saiu em Guarani? 2012. O Felipão acho que saiu em 2012 que o Palmeiras caiu. Eu sei, na verdade foi assim, eu fiz um Palmeiras e São Caetano no Pacaembu, e aí o que aconteceu? Mesma coisa do gesticular, toda hora ele gesticulando. Quem esse? O Filipão. O Filipão. E aí o que aconteceu? Ele gesticulou, fui falar com ele, e aí o árbitro falou, ó, fala pra ele que já tá no limite. E aí, ele quis me testar no sentido seguinte, quando eu fui falar com ele, ele entrou na casinha, no banco do Pacaembu. E o banco é pra baixo, né? É um degrau. Sim, sim. E aí, no caso, você fica mais alto que o banco. Quando eu fui encostando, ele falou assim, nem vem que eu não vou dar atenção pra você. O Filipão falou. Mas nem olhou pra mim. E aí, ele achou que eu ia voltar. Eu cheguei, ele já deu a rasgada em mim e vai voltar. Eu peguei, fiquei olhando pro campo e aí falei pra ele assim, ó. Se eu voltar aqui, o senhor está fora. O recado está dado. E saí. Quando eu saí, eu vi que a torcida veio tudo no alambrado. Por quê? Porque ele saiu de dentro do banco, você tá me ameaçando. Não, aí eu só olhei, quando eu vi a torcida tudo no alambrado, me xingando. pressão. E aí eu falei, não estou te pressionando nada. É o básico. Eu só estou avisando que se eu voltar aqui, o senhor vai sair. Aí voltei. Aí passou acho que não sei quantas mas rodadas. Mas o que ele reclamava, o Filipão, assim? Qual que era a chatice dele? Qualquer faltinha, eles... e levanta o braço, e aí fica naquilo, né? E essa parada que ele tá falando é até legal que eu sei, mas eu não sabia assim ao lado de verbalizar isso. Mas o gesticular, ele fode tanto quanto você reclamar. Sabe por quê? Tem treinador Você faz que assim, você você fala, sabe "Porra." que ele não abre a boca. Ele só gesticula. Quem tá de fora fala, tá dando instrução. Nem abriu a boca. É. Uhum. O árbitro errou, o técnico Entendeu? tá vendo isso. Só que aí quem tá fala, puta, tá dando dura no árbitro lá, ó lá. Tá gesticulando. Entendi. E aí já é orientação pra falar, ó, tá gesticulando muito Lógico. assim, já dá uma dura. Tira. Quer dar orientação, reclamar? Grita. Mas não fica gesticulando. Olha só, A não orientação sabia disso. era essa. Já teve alguma reclamação assim que o cara gritou e você viu realmente que tinha sentido, você errou ali no lance? Puta, eu vi que eu pequei nessa parada e o cara tá falando sério lá. Tá falando certo, no caso. Ele pode questionar, né? Pô, aquele lance, professor, chegou mais forte. Já Entendeu? acontece E isso, assim, é muito legal. O que Você lógico, vê que tem realmente saber ele- como ele vai vir te abordar, né? Então, assim, às vezes porque, assim, normalmente o árbitro tá praticamente do lado da jogada. E, às vezes, igual a gente fala, a plástica da jogada, às vezes, fala, nossa, foi forte, mas você próximo da jogada, Você tá vendo. não foi tudo isso. Só que tá de fora, nossa. Mas- Que na arquibancada é uma visão de quem tá aqui, Impacto, né? né? Aqui eu tô Entendeu? vendo a perna do Rick. Na arquibancada a gente tá vendo isso daí de um contexto Entrou E outra, totalmente. tem dividiu, som envolvido exato. também, né? Mas já barulho. o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você já apitou algum lance ali que você falou, puta, errei. Cara, Ou isso não é comum? não é comum. Ah, que legal. Não é comum. É porque na hora você tem certeza do que você Sim, fez, né? Essa é a Que parada, legal. né? Aí entra aquele lado que você falou do posicionamento do árbitro. Sim. Mas e depois? Porque assim, erra, né? Uma hora erra, né? Sim, pode, Com lógico, certeza. pode ter. Você vê ali e fala, não, agora tem VAR, né? Mas Ó, você fala, não, foi falta. Esse jogo do Corinthians, olha como que é. Lógico que as câmeras ajudam e também elas podem te prejudicar. Mas nesse jogo do Corinthians, eu marquei um tiro penal, comecinho do segundo tempo. Um lance que o jogador cruza para a área. Quando o jogador do Corinthians vai cabecear, o jogador da Ponte Preta empurra ele, calça ele. Só que acontece o seguinte, aí é a experiência. Quando eu vi que o jogador não ia dominar a bola, de vez eu ir na direção da bola onde ele ia chegar cruzando ou dominando,
eu fui na direção da área. Então ele não chegou dominando, ele já chegou fazendo o cruzamento. Então quando eu entro na área, eu tô olhando para a área, a bola vai aqui, ó, viajou. Quando o jogador do Corinthians vai finalizar, o cara só dá um... Você já tá ali com a visão no Eu lugar. cal. Só que aí é o seguinte, eu tinha certeza que eu tava marcando. A única câmera que mostrou o empurrão, vocês não vão acreditar, mas foi a câmera da grua do gol oposto. Nossa. Nossa, do outro lado. Nenhuma naquele onde a bola foi disputada Tinha visto que eu tinha acertado. tinha mostrado que teve empurrão. Pelo Só ângulo que a certo. grua, quando ela subiu, que ela normalmente os caras controlam lá, né? Subiu a grua e buscou a imagem lá no outro gol. E aí mostra a mão do jogador da Ponte dando um calço no jogador. Moisés Lucarelli lotado ou era o... Lotado. Lotado. E aí? Lotado. Naquele dia, comprava o ingresso, ganhava um. Que era contra o Corinthians. Capacidade de 20 mil, tinha 42 mil pessoas. Coitados, que não Nem dá. cabe. Ô, E louco. uma curiosidade que eu, lógico que tive essa oportunidade, né? De ter. Os meus pais e minha avó estavam no estádio. Puxa, que legal. Interior. Eles são do interior, né? De Indaiatuba. E meu pai sempre acompanhou meu irmão em tudo que era jogo. E aí, quando eu ia apitar também, ele fazia questão de ir. E como que eu sabia? Ele não avisava que ele ia. E quando eu subi para aquecer, o estádio estava vazio ainda. Uhum. Tinha algumas pessoas. E aí eu olhei na arquibancada, meu pai tinha a mania de quando ele ia no estádio, ele não ficava acenando para nós, para arbitragem. Nem pode, né? Mas ele ficava em pé. Ele ficava em pé assim, tipo, mexia o braço, sabe? Pra ver Eu mesmo. olhei, eu falei assim, nossa, parece meu pai. Aí eu olhei de novo e falei, É meu pai. é meu Nossa, pai, parece minha mãe. É meu pai, minha mãe e minha avó. Aí eu vi, minha avó, cabelinho branquinho. E aí? 86 anos. E olha o jogo que eles Tava em vivem. que torcida? Tava Na ponte? na ponte, eles estavam na E porque a é a torcida maior, quando né? você deu o pênalti? Do quê? Que eles, seu pai tava lá, ele deve Tava, ter... mas aí meu pai nunca foi de falar, não, lá, um exemplo, né? Lá é meu filho, né? Mas Não, ele não, só- sim, mas ele Ah, deve fala ter isso, escutado, né? o pessoal Reclamou reclamava muito pra também. caramba, A né? torcida reclamou. Se ele fala que ele é pai do árbitro Ah, na, não, na aí- torcida, ele tá morto. E ainda tem um pênalti Fui eu dele. que Estavam fiz. lá. Um pênalti dele. Cria minha, fica tranquilo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Toma 3 na cara aqui. A velho, ó. A avó já ia tomar um Nossa, suco lavão. Já. Minha avó já... É. Mas Foi caramba. Que legal, que legal. É. Mas que jogo, né? Que atmosfera. E acredito que isso pra você também foi muito importante, né? Da sua família. Te Sim, prestigiar sim. nesse... Diferente, né? Diferente. É, da família, né? O Renan sabe, o Rogério e o Rick, não sei se vocês sabem, mas o meu filho é árbitro, né? Eu ia chegar lá agora. É, cara. Então, assim, ele... Por livre e espontânea pressão ou Não. livre e espontânea vontade? O Não, moleque é bom de bola pra caramba, canhoto. não. É Foi... mesmo? Até quando ele falou que ele queria fazer o curso, eu falei, não, Matheus, não vai fazer o curso não, pô. Sério? Mas Pô, não sua que mãe tá eu- cansada de ser xingada Mas já. não que eu não quisesse. Só que quando eu fiz o curso, ele tinha 1 ano de idade. Então, quer dizer, ele viu toda a minha carreira, né? Uhum. E aí Quando- ele chegou quando com você- 17 anos, ele... Ó, pai, eu vou fazer o curso de árbitro. Falei, não. Ainda eu falei assim pra ele, ó, você tem 17 só, não pode, é só com 18. Falei, vou dar uma esticada a mais, né? Ver se ele vira Aí ele jogador. chegou no... Não, e ele tava tentando ser jogador nessa época. E jogava muito bem, joga muito bem. Sim, aí chegou a ter passagem, né, assim, categoria de base e tudo, Sim, mas aí já o não moleque era é bom de uma bola, coisa... canhoto. Ele já começou com outros olhos a falar, não, pô, vou... E aí eu levava ele na época para fazer jogos amadores comigo, em Osasco. Só que eu ia apitar e eu colocava ele como assistente. E ele foi pegando gosto, né? Já tava no sangue desde de pequeno, né? E aí eu lembro que ele chegou e falou, ó, vou fazer o curso. Falei, não, só com 18. Ele falou, não, eu já liguei lá, já fiz até a inscrição. Ô, louco. E falaram que eu posso fazer com 17, porque quando eu terminar eu já tenho 18, aí eu posso atuar. Não poderia atuar com 17, Sim. mas fazer o curso sim. E aí, cara, Já mais hoje um aí. tem que falar mais, tá né? na Série A1, já tá no Brasileiro, tudo. Olha que massa. Fez Série D do Brasileiro, tudo. E tá Pô, com eu sangue, tá com tava sangue. falando com o Rogério, ele apitou um jogo
vamos dizer assim, muito foda, né? Que teve lá no Morumbi, que foi aqueles Master lá, São Ah, Paulo, Barcelona. Sim, que foi o World Legends. É, que foi. World Legends. Ah, né? e aí Rivaldo, falando esses- nisso, cara, eu não sei, eu acho que eu não falei com você, Renan. Não sei se vocês sabem que tá tendo o Copa Brasil Legends. Vocês estão sabendo? Não, Não tô não tô sabendo. sabendo. Puta, eu vi que o Palmeiras jogou esses dias, eu não sabia o que é que eles estavam jogando. Então. Mas é aquele showball ou é campo? Não, mesmo? Não é campo mesmo. Eles estão organizando, já está rolando, chama Copa do Brasil Legends. Tá. São 16 clubes no Brasil. Os 4 de São Paulo, os 4 grandes, os 4 grandes do Rio, Inter e Grêmio, Atlético Cruzeiro, não? Atlético e Cruzeiro, Bahia e Vitória, Curitiba e Goiás. Tá. São os 16. Que legal. E, no caso, eu não sei se eu acho que eu não contei a história da minha carreira, né? Hoje eu sou jubilado, que fala, que eu fiz 45 anos. E aí eu tenho uma empresa de arbitragem, que é a Dema Arbitragem. Uhum. E eu que sou responsável pela Copa do Brasil Legends aqui em São Paulo. Pô, da hora. que legal. Então, Corinthians e Palmeiras que teve, Santos e São Paulo que teve, foi já minha empresa Que arbitrou. que foi responsável pela arbitragem. E agora, no dia 9 e dia 16 de outubro, tem de novo em São Paulo, só que aí já são os times de fora. Vem Flamengo e Vasco para jogar com São Paulo e Santos. E na semana seguinte vem Bahia e Vitória para jogar com Corinthians e Palmeiras. E eles estão mandando jogos aonde? Lá na Arena Barueri. Puta, que legal. É. Puta no estádio bom também. É. E aí foi isso. E aí o Matheus... E aí ele apitou esse jogo. E o Matheus apitou o Legends o World Legends, World que Legends. foi no Morumbi. São Paulo, Barcelona. Só que aí foi tudo um tempo só, né? Não tinha 2 tempos de jogo. É, Era 20 minutos corrido. Então foi tudo num dia só. tá. Ganhou, já ficou pra fazer a Vai pra final. próxima. Era tipo o triangular que tinha Mas também. o que eu tô querendo dizer, já que você citou ele, é que não é qualquer árbitro que apitaria um jogo dessa importância. né? Sim, sim, Você sim. tá lá no banco do São Paulo, é Muricy, as estrelas que foram campeões mundiais, e o Sim, caramba. sim. Teve o Bayer Leverkusen, se não me engano. Foi o Bayern, Barcelona, né? Bayern, Borussia, Borussia. Bayern, Borussia, Barcelona e São Paulo. É. Foram os 4. Então não é qualquer árbitro. E ele, eu lembro pelas fotos, né? Garotinho, lá no meio dos caras, e porra. Sim, sim, foi o ano retrasado. Meio Retrasado. que uma turnê isso também. Eles não jogam em vários países também? Ou não? Era só aqui? Esse foi aqui no Brasil. Foi só aqui no Só aqui no Brasil. E Brasil. aí agora essa empresa montou esse campeonato pra dar parece que uma erguida em ex-jogadores que não estão mais... dinheiro, né? Não jogaram na E aí época tá certa. foi muito legal, cara. Foi muito legal. Ah, imagina, Jogos, vou apitar ser um jogo sincero, com o Rivaldo. muito pegado. É? Muito pegado. Jogo... É porque tem o ego, né? Esses Tem, caras não tem. querem perder de jeito nenhum. E Foi com o muito- talento, né, de antigamente, que eu costumo aqui falar com eles que o futebol hoje tem um nível, mas o futebol de um pouquinho ali atrás, igual você tá falando, Rivaldo, esses caras, era outro nível, vamos dizer assim. Sim. Então, imagine o ego desses caras. Eu não vou perder pra esses caras aí nem ferrando hoje. É a mesma idade, não corre igual antes, mas a gente não vai perder aqui. Então, eu imagino que tem ali, sim, uma certa dificuldade ali na questão de apitar um jogo desse porte. Sim, sim. Então, você acabou quando que você parou mesmo de arbitrar? De atuar. De atuar De mesmo em atuar campo? profissional, né? Profissionalmente. Oficial, né? 2017. E aí, a partir de 2017, eu, no caso, montei a empresa, né? Mas não tinha tanta visibilidade. Eu sempre fui nos campeonatos amadores em Osasco, ali na região, eu sempre trouxe os árbitros para atuarem nos campeonatos, né? Só que não tinha tido essa visão de fazer a demo arbitragem, E aí, no caso, praticamente o ano passado, que foi quando eu até vou agradecer, né, Renan? Posso já agradecer? Fica à vontade. Eu vou agradecer a minha esposa, Teimes,
graças a ela, a empresa hoje tá... Mulher fantástica, conheço pessoalmente. Ela é fantástica. É meu anjo da guarda, ela sabe disso. Só tenho que te agradecer por tudo que você faz por mim, por nós, né? E aí ela deu esse up na empresa, cara. Falou, não, a gente tem que divulgar isso, tem que fazer uma... Ela que cuida da parte da mídia, ela que cuida da divulgação, a parte financeira, ela que cuida tudo, né? Então, assim, estou responsável por vários campeonatos aí amador em Osasco, né? E agora do da Copa do Brasil Legends. Então, Que legal. é isso. muito. Então, só estamos prosperando, graças a Deus, cara. Graças a Deus. E aí Parabéns. os campeonatos aí tem a Copa do Busão, não sei se vocês já ouviram falar. Boa. Já ouvi, esse eu já ouvi falar. Né? E agora a Visão, Copa da campeão. Van, né? E Copa agora, da Van agora? É, Sub-20, que tá entrando na fase mata-mata agora. Vai entrar na fase mata-mata. Que é Sub-20 valendo uma van. O prêmio é uma van. É E a igual do Copa- busão, só que é uma van, né? E a Da Copa hora. do Busão, 40 times, o vencedor leva o ônibus. É isso aí, né, velho? Que legal. É top demais, entendeu? Muito legal, muito legal. É. E Nossa, tem- falando do seu filho, assim, é claro que é meio suspeito pra falar, né? Que você é pai. Sim. Eu sei e acompanho, conheço os dois, sei de muitas histórias. Suspeito pra falar, mas eu vou perguntar. Leva jeito? Tá no caminho? Tá muito pode focado, chegar, né? Pode Tá chegar. muito focado. Tá bem É focado. muito- eu acho muito, é muito novo, né? Você não acha? Pra Quantos anos ele tem? decidir arbitragem com 17 anos? Já querer ser 17, árbitro? agora ele tá com 23. E ele que fez a abertura do Paulistão esse ano, com 22 anos. Abertura do Paulistão. Abertura do Paulistão, Apitou Série a Copa A1. do Paulistão a 1. Série. Série A1. Apitou Série D do brasileiro, né? Série D do brasileiro, que já é um grande passo. Sim, que ele Caxias e Marcílio Dias. já se torna um árbitro FIFA? Não. Não. FIFA é outro esquema, né? Tem que, FIFA é outro esquema, né? ele tá se encaminhando. galgando isso, né? Tá buscando, mas 20 vai... e poucos anos É, já. não, mas- tem que, né, adquirir mais experiência. Uma pergunta simples aqui. e Por que tal. você não vira um árbitro FIFA? Ficou ali na federação? Não, FIFA, no caso, eu não almejei, né? Sim. Claro que é o ápice do Mas árbitro. o que só precisa? assim, Qual que é os critérios É pra tipo você uma ser... convocação, a FIFA olha, ó, esse cara é bom, eu vou Isso. levar. É bem isso. Por exemplo, eu não fui CBF, eu só fui quadro... Federação. Federação Paulista. Quando eu fui, no caso, para indicação da federação para a CBF, eles colocaram limite de idade. E aí eu já tinha passado do Tinha limite. ultrapassado. Tá. Mas vinha numa sequência boa. Vinha numa sequência boa, tava fazendo Série A1. E aí, no caso, quando foi a indicação... No caso, a indicação que diz assim, ó... Tem esses árbitros que não são CBF ainda, que nós entendemos que é para Tem potencial. ir pro quadro nacional. Só que aí tinha um limite de idade. Entendeu? Então, FIFA é tipo eles Aí, pescam no os caso, caras, é isso? FIFA... no caso, em São Paulo, nós temos 3 escudos FIFAs, 4 com o da Edna, que é do feminino. Aí é Klaus, Flávio de Souza e Luiz Flávio. Tá. Então, são 3 escudos. Para que alguém entre no lugar deles, eles têm que ter jubilado ou o escudo, né? Uhum. Para indicação, olha, esses árbitros aqui nós entendemos, a CBF no caso, que é os árbitros que estão num nível para galgar a FIFA. E aí é o que o Rick falou. É convocado para treinamentos da FIFA, testes físicos, entendeu? É o que eles E o limite fazem. por país são 3. Não, por estado, na Por verdade. estado são 3. Não, alguns estados é um só. Então, normalmente, os grandes centros, né? Um pouquinho mais. Tem São jogador Paulo, Rio, melhor também. São Paulo, Rio, acho que... Eu não lembro de cabeça, mas acho que são 2. Rio Grande do Sul é 1 ou são 2, entendeu? Mas normalmente é isso. Eu fiz uma confusão aqui agora. Árbitro FIFA... não. O seu filho, o Matheus, por arbitrar um jogo de campeonato brasileiro, seja independente ele qual a pode, série... no momento da carreira, ser indicado Sim, para FIFA. FIFA é uma coisa. Mas CBF, ele já é um árbitro da CBF? Sim, ele já é do quadro nacional. É Pra isso, apitar o eu só campeonato errei o brasileiro, CBF você com tem que FIFA. ser do quadro nacional. Credenciado desse... Isso. Tá. E aí ele passou por
até treinamentos do VAR agora há pouco tempo, ficou 10 dias no hotel fazendo só treinamento do VAR, porque a federação investe muito. Lógico que não falando de outras federações, mas assim, o investimento que a federação faz é absurdo. Acho que tem uma Nos pergunta... árbitros, sabe? Repetição, Treinamento, repetição. É treinamento, né? E aí, no caso, assim, eu digo... pode ver que são mínimos os problemas que tem com árbitros de São Paulo. São mínimos nos jogos que estão atuando os árbitros de São Paulo. Porque são muitos treinamentos, né? Muito, muito. E nem pergunta. todas as federações têm Esse recurso. tem o recurso para estar fazendo treinamento, né? É diferente. Com Até mesmo certeza, financeiramente. com certeza. Financeiramente. Com certeza. Um árbitro hoje de federação da CBF, elite do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Chapecoense, da Série A, do Brasileirão. O nível, o que um cara desse ganha por jogo? É para ele só o dinheiro? Ou o dinheiro que ele ganha ele tem que dividir ali? Ou cada um ganha alguma coisa? Cada um vai ganhar o seu. Tem a seu. taxa para cada um, né? Sinceramente, eu não sei qual é a taxa do Do árbitro, no caso. árbitro hoje, né? Mas cada um vai ganhar o seu. Mas ganha ali um valor... é bacana, dá Sim, para ele um viver, valor dá considerável, para ele viver valor só considerável. disso ou não dá para viver disso ainda, ele tem que realmente ter Não, ainda porque assim, o árbitro precisa vai ter uma ganhar renda. por jogo. Tem Então, escala se ele também, tiver né? escalado 4 jogos no mês, tudo bem. OK. Se Como for ele um no pode mês, estar Entendeu? Então o árbitro tem que ter, né? É o que a gente tava falando de profissionalização também Sim. da coisa, né? Sim. Que você disse que na Argentina os árbitros lá são profissionais, né? Quando eu tava atuando ainda, eu lembro que eu tive uma conversa até com o Emerson de Carvalho, né? Que é um de São Paulo também, que foi pra Mundial também já, né? E aí eu lembro que ele tinha os treinamentos da FIFA e os árbitros argentinos falavam pra eles que lá na AFA eram profissionalizados, né? Recebiam por mês, já Por tinha mês toda uma e coisa. mais a taxa do jogo, né? Tá. E a arbitragem da Argentina, ela chega a ser melhor que a do Brasil ou não tem como medir isso, é muito complexo? Porque eu imagino que Eu sou suspeito de pela falar, mas intensidade eu não- deles lá é mais difícil, não, uma partida, né? Eu acho que é mais duro. truncado, né? Libertadores Mas eu acho que os árbitros brasileiros estão muito São bem. melhores. estão muito bem, cara. É. E o Que é Klaus difícil também pra E o caramba. Klaus é o próximo árbitro, né? Se Deus quiser. Da próxima Copa é o Que vai. Klaus. É o Klaus. Agora, Klaus ano que vem. Van Gaal. Quem que foi nessa última? O Hit, não? Não foi o Hit, né? Foi o Hit, pô. Foi o Hit, né? Foi o Hit, aí logo ele parou. Foi o Hit, pode ver. Aí logo ele parou, foi pra comentarista, né, de arbitragem. Aquela central do apito, É. né? Agora. Então, era o Hit, Emerson e Van Gassi. O Emerson e o Van Gassi aqui de São Paulo, Que bacana. entendeu? Que aí o Emerson jubilou também, né? Hoje tá como instrutor, tudo. Tem uma pergunta aí da Voz da Consciência. Fala aí. Ô Demétrio, pintou uma dúvida aqui. Fala pra gente assim, um jogador fair play, um jogador que você apitou aí, se você puder citar algum lance pra gente, um jogador bem fair play, sabe? Fair play, cara. Isso, um jogador joga limpo, aquele jogador joga limpo, sabe? Transparência total. Eu acho que o Assunção, cara. É? Marcos Assunção. Marcos Assunção. Joga mais na boa, assim, É, mais de com... boa. De boa. Com... Consciente, né? Boa Sim. pergunta, hein? Consciente, Que é o consciente. futebol mesmo, não quer só o... Não é tudo querer levar vantagem, É. né? Vamos Ele quer o fazer o que é o certo. justo, né? O que foi o justo. Tipo, não foi falta. Tem aqueles caras que falam que não foi... Que nem aquele caso do Jô, né? Clássico que virou agora, né? Da mão lá, do Rodrigo Caio. Do Rodrigo Caio, tá? Que caíram de pau em cima do Rodrigo Caio depois, né? Nossa. Absurdo. Quer dizer, ele fazer o certo, né? Ele fez certo, ele falou... Ele foi pô, errado. Por a gente virou ser um clássico já. Só que aí é onde volta naquilo, né? Cultura, né? Cultura, exatamente. cultura. Se é na Europa, Tem um vídeo... Aplaudido e Tem tudo um mais. vídeo do Puyol no Barcelona, acho que o Piquet pega um negócio no chão, aí ele põe a mão na cabeça e vai reclamar, o Puyol já toma, já joga pra fora e já puxa ele para, que era um escanteio.
que Mano, é como muito se tivesse Puyol sido tem várias atingido, dessas, É, né? e aí o Puyol Puyol tem fala, várias não, aqui Não, não. vamos jogar, né? Nossa, o Puyol é fora de É outra série. cultura também, esse lance aqui, por exemplo, do fair play, assim. Eu sou a favor, óbvio, do fair play sempre. Mas eu gosto da treta, sabe? Assim, não da treta da porrada, mas eu gosto da provocação, assim. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu não gosto, fair play, assim, vamos supor. Aqui acontece muito, aqui ainda mais que a galera cai, finge que tá um negócio. O cara tá caído, aí joga a bola pra fora. Cara, depende muito do caso, velho. Que eu vou Sim, jogar a bola sim. pra fora. É. Depende muito do cara. E você não tá sendo anti-jogar e o cara tá lá quebrado? Não sei lá, se tá quebrado. É, Vamos isso dar um por é. causa Pela da- disputa, é pela uma linha disputa tênue, você assim. vai em... É pela disputa, eu sou a favor da disputa, nesse sentido, assim. Mas tem alguns lances que fala, meu, pelo amor de Deus. E o único lance que o árbitro pode parar mesmo é com pancada na cabeça, né? Sim, automático. Se o árbitro entender que aquela... Feriu. Lógico, a lesão da cabeça vai parar na hora. Agora tem até Agora, uma se outra... ele entender que o jogador, como você falou, às vezes tá até simulando, mas se ele entender que não é um lance Segue o que é jogo. grave, ele pode esperar a próxima paralisação. Sim, Agora, é que eu a acho que cabeça vai parar na hora. Acho que eu posso estar enganado também, eu não sei se é essa regra mesmo, mas eu lembro dessa discussão. Que concussão agora, choque de cabeça, virou outra coisa agora. Tipo, para o jogo na hora, acho que tem até uma substituição extra. Eles estão querendo Eles estão implementar. fazendo Eles agora estão de uma querendo substituição fazer um extra. teste, né? Caso você tenha algum choque de cabeça muito forte, se já tiver feito as 3, que agora nem é 3, mas é 5, acho. 5. Você pode fazer mais uma, porque Tá. choque de cabeça é muito sério, né? É, e tem jogador que quer forçar, né? E aí isso aí pode... Exatamente, pode ficar. Então os caras já exatamente. preferem tirar e... Eu tenho uma pergunta aqui que eu e meu pai, a gente costuma falar muito nisso. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu queria ouvir, lógico, com a autoridade maior, a autoridade máxima de um jogo, de uma partida. Se você pudesse mudar ou acrescentar uma regra no futebol, qual seria? O que você faria ali? Boa pergunta. Tempo, substituição, impedimento, e aí vai com você. A substituição eu acho que poderia ser até um número maior, né? Acho que fica mais dinâmico nessa questão. Maior que Porque- 5 agora? Porque hoje é 5, né? 5. Só que você pode levar 12 pro banco, né? Então, eu acho que a 3 já tava demais, né? 3 já demais, que eu digo assim, era absurdo. Era pouco Você demais. tem 12 e fazer Usa 3 três. substituições, né? Então, acho que da substituição, não vejo nenhum... Impedimento, tudo ficaria Mas ali. você Não. deixaria livre, tipo vôlei, o cara pode entrar pra bater uma falta e sair? Não, ou não, você não. colocaria? Não, Saiu já era. foi substituído, Não volta. não volta. Mas acho que não tem nenhuma que... Você acha que futebol já... Eu vou falar particularmente, eu falo isso com meu pai. Meu pai fala que ele tiraria o impedimento. Porque ele jogou... Colocaria impedimento na linha da grande área. Não, ele tiraria total. Total? Total. E aí eu falo com ele que eu acho que o futebol ele tem um charme, né? Sim. Então eu sim, acho sim, que ele sim. tiraria o charme. Não. Mas é totalmente válido, porque ele fala assim, olha, eu tiraria, porque ia acabar com esse negócio de... Faz a linha. Faz a linha, o caramba. Isso é uma beleza Mas do futebol aí- também. Mas é aí bom sabe você o que ver vai a acontecer? Não ia linha ter essa burra, não ia esse ter- É uma discussão coisa. legal. Não ia ter a nossa discussão. Exato. Esse Pô, não tava. pós-jogo, O VAR já né? diminuiu Pô, tava bastante. impedido. Não, e o VAR agora, milimetricamente, o cara tá impedindo, não tem conversa, acabou. O VAR, o que você acha que ele tá representando hoje pro futebol? Deixa eu só complementar essa pergunta. A Sim, pergunta vai lá, é vai boa, lá. né? Só pra gente encerrar também, que a gente tá chegando no final Claro. já. Você estudou o VAR, com certeza, já sabe como é que tá acontecendo. Eu queria a sua opinião sobre a atuação. O VAR em si, você já falou que é super benéfico pro futebol, tem pra ajudar, mas a atuação do VAR no Brasil em específico... Cultural, ainda não, como eu falei, ainda Engatinhando. culturalmente não tá servindo ao não tá propósito. servindo Que é o por causa da reação dos atletas, tudo. E assim, é tecnologia nova para nós, né? Então por isso que está sendo Tá engatinhando estudado, está ainda. engatinhando. Lógico que melhorou demais, mas ainda tem a melhorar, lógico. Mas o principal eu acho que é a cultura. Culturalmente os jogadores ainda não se habituaram, não. Pra gente finalizar aqui... Eu tenho mais uma pergunta. Vai lá. depois. Não, fala agora já.
qual foi o último jogo que você apitou profissionalmente e como foi dar o último apito e aquele pergunta tempinho foda, hein? depois? Ah, O sentimento dentro do... Apitei quartas de final da Copa Paulista lá em Araraquara. Ferroviária e Nacional. Que ano é esse? Caralho, que fudido. 2017, 16 ou 17. E você já sabia que seria o último? Não não sabia necessariamente. Não sabia. Bela pergunta, mano. Mas foi um jogo sensacional. Aí que rola o júbilo, né, que você falou? Mas aí no caso, ainda no ano seguinte, eu ainda poderia estar atuando. Só que aí eu tive lesão, tudo, aí meio que já dá aquela desanimada, né? Por causa da lesão, tudo. Mas aí, naquele ano, foi quase em novembro, mais ou menos, foi esse jogo. Foi Ferroviária Nacional, jogo da volta, quartas de final. Que legal. Quem ganhou? Ferroviária classificou 2-1. E é jogo 2 a 1. pau, hein? É jogo pegado. Foi 2-1. Ferroviária é mega tradicional. E o Jogão. estádio do Ferroviária é fantástico. Fonte luminosa. Luminosa, não é nova. Não eu é ia falar, nova, não. é fonte luminosa. Muita gente confunde com fonte nova. Muito E bom. É é- arena, né? Arena. E Arena Fonte mais de Luminosa. 30 mil pessoas lá, né? Lá Um é. caldeirão fudido lá. Para terminar aqui, talvez com esse papo, muita gente vai se sentir atraído, né, por esse assunto e tal. Sim. O que você indica para quem tá vendo a gente e quer se tornar um árbitro? O que você indica? Ó, faça esse beabá aqui que você vai chegar lá. Se tiver site também, Sim, sim. pode falar. Procurar o site da federação, né? futebolpaulista.com.br ou fpf.org.br. Tem custo esses... Os cursos? os cursos. Tem custo. Até a federação fez um curso agora online, né? Mas quem tiver interesse, o pessoal que tiver interesse de seguir essa carreira aí, procurar o Esse é o site da primeiro federação. passo, fazer esses cursos aí. Isso. Aí fez legal. o curso, Dema Arbitragens. Não, aí eu dei uma arbitragem depois, né? Pô, fazer estágio, né? Fazer um estágio na Dema lá, Na Copa do Busão, né? Opa! É isso, pô. Imagina e que a- cancha que pega na Copa do Busão, já pega uma cancha boa, né? O quê? Claro, ou vai ou racha. Ou vai o Só racha as lá. várzeas, os caras xingando aqui, ó. Antes de falar aqui da sua empresa, né? Porque, Sim. claro, a gente está sendo visto, a gente pode... o cara tem uma empresa de árbitro, eu vou ter um jogo importante, é legal você deixar os seus contatos. Eu queria agradecer primeiramente, né? Por você estar aqui. É um prestígio muito grande pra gente estar ouvindo esse lado, né? Que eu acho que também é tão carente, porque nos programas de TV vai mais jogador, ex-jogador, e aí fica esse lado da arbitragem um pouco de lado. E você foi a segunda pessoa que eu pensei, porque eu falei assim, Rogério, Rick, a gente tem uma ideia muito boa aqui de entrevistar um ex-jogador, um jogador, talvez, e a gente colocar um árbitro ali pra gente ver os bastidores ali, como que qual que é a expectativa, né? Como que é essa parada do árbitro. E eu acho que é por isso que esse projeto, eu acho que ele tem uma crescente aí muito boa lá pra frente. Mas de antemão, queria te agradecer. Beleza. Foi a mesma coisa, eu falei com ele falou assim, Renan, só me fala a data e a hora que a gente vai lá. Então, queria te agradecer muito, foi muito bom aqui a gente tirar essas noções, né, do que o árbitro vive, como que o que ele tem que fazer para chegar lá. E muito obrigado de coração e fica à vontade aí para você falar da sua empresa aí, que Procura vai o ser seu legal. pra encerrar aí. Passar os contatos. Obrigado pelo convite. Só tenho que agradecer vocês. Logo que você falou comigo, eu falei, estou à disposição, o dia que você quiser, sabe disso. Claro. E agradecer novamente a minha esposa por tudo que faz por nós. Contato da empresa o Instagram, né? Dema Arbitragem, facinho de Tem achar. lá as informações Dema necessárias. Arbitragem, gente, não vamos errar. Isso aí. @Dema Arbitragem. E eu já fui arbitrado, assim que fala, não sei. O cara sabe o que tá fazendo mesmo, tem postura. E é muito bom, não é porque é amigo, realmente é muito bom de fato. Não, obrigado. E é o que eu falei. Só tenho que agradecer o convite.
Claro. E pode contar comigo aí pro que precisar. Você vai ser nosso Puta, que consultor legal. aí de Com arbitragem. certeza, tiver um debate aí, pode me Você vai colocar ser nosso aí. consultor O de VAR. arbitragem. O VAR isso aí. eletrônico. O Legal. Renan às vezes mandava, ô Dema, responde aqui pra mim. que Puta, tá direto, isso é muito legal falar. Já troca o celular, porque ali pesa. Ali. Isso é muito legal falar. Tinha jogo que o pau quebrando lá e tal, eu falava... Algum lance ele Ô, mandava. Demetrio, pelo amor de Deus, eu tô vendo dessa forma. É dessa forma. A clareza com que vem a informação é um profissional, né? É, quem conhece, Realmente, né? quem conhece. Quem viveu Renan, isso, né? ó, você tá vendo que nesse ponto aqui não chegou dessa forma? Olha aqui, ó. E eu falava, puta, É o olho treinado, né? o que eu tava vendo realmente estava errado. Não, é legal. Só tem que agradecer. Rogério, Rick, prazer. Tamo junto, pô. Obrigado, Legal. Que por ter isso, tamo vindo junto aí. aí. Pode contar comigo. Muito Antes massa, de terminar aqui, eu queria mais uma vez agradecer Rogério, o Rick, o pessoal aí do bastidor aí. O pessoal da Voz da consciência. técnica aí. Tem o Boninho, o Ricardinho. Boninho, Ricardinho. Eles são tão importantes, hoje chegaram aqui tão cedo, fizeram tudo pra gente. Tem mais um integrante aqui hoje aqui com a gente. Henrique. É o Henrique, muito obrigado por tudo que você está fazendo Obrigado, aqui Henrique. pela gente também. Tamo junto. Bem-vindo à família aí, Extracampo Podcast. E muito obrigado por tudo. Gente, Tamo vamos junto. terminar valeu. aqui. Tá muito Obrigadão. bom. Fazer uma oração. Se pudesse, a gente ficava mais umas 5 horas, mas né? Ó, pode ir. Daqui a Demetrius, pouco eu tenho um prazerzão voo. mesmo. Resenha Prazer, tem, tamo resenha junto. tem. Daqui a pouco eu tenho um voo rasteiro. Nossa. Obrigado, viu, gente? Valeu, Muito obrigado. valeu. Fecha a conta Tamo com essa junto. régua. Valeu, galera.